1, 2, 3, podcast 3 Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha, na mesa. E eu quero agradecer a presença do nosso diretor Pedro Henrique e nosso produtor Arthur Andrade. Não é não, Robertinho? É isso aí, fala aí, meus irmãos. Fala, meu irmão, beleza? Beleza, brother. Tranquilo aí? Cara, assim, eu tô feliz pra caramba porque a gente já trouxe vários médicos aí de diversas áreas, né? Verdade. E uma área que tem muito na minha família é anestesistas, né? Além de ter outros também, Sim. mas tem muito lá. E eu falei que essa pessoa ia estar aqui com a gente. Eles falaram assim: como assim, mano? Eu quero ver esse cara, eu quero ver esse cara. Pô, ele é referência pra caramba. Referência das referências. Ele é demais. E eu quero agradecer muito até por ter aceito o nosso convite, ter aparecido aqui no nosso estúdio, né? Muito obrigado, Renato Lucas. Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Já acompanhei vocês já nas redes sociais. Vocês estão crescendo cada vez mais. Valeu, obrigado. Foi assim, na verdade, me senti lisonjeado, né? Pelo convite, por ter sido convidado e, pô, tamo aí pro que deve é. Cara, a gente fica extremamente orgulhoso mesmo, assim. A gente eu da minha parte também, a gente, fica muito feliz quando a gente traz um conteúdo que tem muita relevância. A saúde sempre é esse conteúdo, então todo mundo tem que conhecer melhor, entender. E a gente queria um profissional mesmo, não um anestesista. Os nossos ouvintes pedem, né? A gente já fez chat lá, ó, o que você quer ouvir? Político? Saúde, não, né? Saúde, quero ouvir saúde sempre, do caramba. E a anestesia estava envolvida em algumas coisas recentemente, né? Então, nossa, né? Tá super em alta, né? Super pelo menos em alta. Um assunto, né? Já esteve em alta na pandemia, né? E agora ainda mais, né? Com um caso horrível, né? Desagradável total, né? Demais. Que manchou um pouco a nossa especialidade, né? Sim. Então a gente deve mostrar coisa boa, né? Sim, então é interessante isso, porque é um profissional ruim que de certa forma, eu nem classifico esse cara como um profissional, mas assim, que tinha o mesmo título e um cara só, você faz um trabalho maravilhoso, perfeito, de anos, várias pessoas fazendo isso, e surge um cara que com uma atitude, sei lá, inumana, de um monstro mesmo. Uma atitude criminosa, né, mano? Atitude criminosa. E mancha toda uma classe, né, cara? Sim, sim. Foi bem triste. A gente ficou bem chateado com tudo que aconteceu, né? E acho que muita coisa vai mudar a partir de agora, né? No sentido de as pessoas desconfiarem um pouco mais, da gente não ficar mais jamais sozinho com nenhum paciente em sala, porque às vezes acontece, né? O paciente ainda está recuperando, né? Ainda está sendo despertado, né? Enfim, e aí a enfermagem às vezes vai ali buscar alguma coisa, o cirurgião sai de sala para ir fazer a prescrição. Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso, porque realmente, a partir de agora, né, a gente tem que também nos proteger, né? Você acha que isso é importante até para o médico, então, sempre estar com algum enfermeiro na sala para se proteger de qualquer coisa, até mesmo de acusações, né? O cara tá ali, pode ter um delírio às vezes, né? Sim. E é interessante essa. Bem... Ou então, né, o paciente ele não lembrar, né? Porque tem pacientes que acordam literalmente só na sala de recuperação, não lembra de nada, né? E aí ele começa a questionar algumas coisas, né? Quem estava comigo na sala, o que aconteceu? Então a gente precisa agora se resguardar, né? E fazer tudo certinho. Os consultórios médicos já são assim, né? Então, por exemplo, ginecologista, enfim, qualquer médico que vai atender uma mulher, hoje ele tem uma acompanhante do lado, né? Ou familiar, ou até mesmo, né, um técnico, uma secretária, alguma coisa assim. A gente precisa estar atento para isso, né? Você acha que algum procedimento usado por aquele anestesista é fora do normal no centro cirúrgico? Eu vi algumas pessoas falando que o uso do capote, por exemplo, não usa mais capote daquele jeito, e ele estava usando. Que você, lembrando aquelas imagens ali, o que você identifica que estava errado? Tem algumas coisas estranhas ali, né? O capote, às vezes, a gente usa porque a sala é gelada, né? Só que no caso da cesariana, normalmente a sala não é gelada, é o contrário, a sala é quente. Justamente porque o neném, quando nasce, ele precisa estar, né, num ambiente aquecido, né? Porque ele perde muito calor. Então, normalmente, é até desagradável para o anestesista a sala, né, da cesariana ou do parto normal, porque a sala geralmente é quente, você fica com calor. Então, usar um capote aí naquele momento realmente
é uma coisa estranha, né? Segunda coisa, ficar muito ali na cabeceira da paciente, né? Normalmente a gente deixa a paciente mais tranquila. Muita gente questionou do acompanhante, né? Só que o acompanhante ele fica durante toda a cirurgia, porque é lei, né? A gestante tem o direito de ter o acompanhante, né? Em sala, mesmo que numa situação de emergência, o médico ele não pode negar a presença do acompanhante, tá? Só que quando o neném nasce, ele é reanimado ali, acontece os primeiros atendimentos ali da pediatria. Quando tá tudo ok, o neném já tá com a roupinha, ele vai pro berçário. Aí, normalmente, o pai acompanha o neném. Então, naquela situação ali, já tava na fase final da cesariana. E aí, normalmente, a enfermagem acompanha o neném também. E aí, ele ficou só os médicos, cirurgiões, né, os obstetras operando, né, e a paciente. Só que existe uma barraca que a gente fala, que é um pano que a gente suspende assim, né, deixa suspenso para separar ali a cirurgia da área do anestesista, para não ter contaminação, e a gestante também não vê a cirurgia, vê sangue, essas coisas. E aí nessa hora, o anestesista ficar muito na cabeceira da paciente ali também não é normal, né? Não tinha essa E outra coisa, né? necessidade. Não se ceda paciente na cesariana, porque a paciente fica acordada para ver o neném nascer, né? Então, a gente ceda só em raras exceções, quando a paciente está muito agitada, ou ela está passando mal, tendo algum problema, aí a gente acaba sedando um pouquinho, fazendo uma ansiólise, né? Que a gente fala. Mas sedar daquele ponto, realmente é bem... estranho, né? Por isso que houve a suspeita também da enfermagem. As pacientes estavam saindo muito sonolentas da cesariana. Isso não é normal de jeito nenhum. E parece que ele estava usando uma anestesia até a mais, né? Sim, exatamente. Muito, ele estava sedando as pacientes. Geralmente não ceda. A gestante, ela sai acordada, só com resquício da anestesia regional, que a gente fala que é a raquianestesia, né? Só sem mexer as pernas que ela sai. Tem um problema, assim, de você usar uma dose desnecessária? Porque eu entendo que qualquer medicamento você vai usar sempre o adequado ou o mínimo possível, exatamente, né? Tem uma consequência você usar uma quantidade maior? Sim, se ele sedando a gestante gestante pode regurgitar, pode broncoaspirar, pode diminuir a sua respiração, né? Fazer dessaturar, que a gente fala, né? Ou ter uma dificuldade respiratória, acabar tendo que receber oxigênio e etc. A sedação por si não é uma sedação isenta de risco, né? E a gestante, por ela ter o útero gravídico, alterações hormonais, ela tem dificuldade de esvaziamento gástrico. Então, geralmente, a gestante tem comida no estômago ainda. Então, se ela ceda muito, a ponto de ficar meio que em coma, foi o caso dessa paciente, a paciente pode regurgitar, né? Conteúdo gástrico, né? Comida, regurgitar, a paciente meio que vomitar e não ter reflexo do vômito direito e acabar broncoaspirando. Então, assim, existem esses riscos. Caramba, então além da sacanagem de doar, ele ainda põe em risco a vida e conscientemente, porque ele sabe disso. Sim, só que assim, o anestesista sabe sedar, né? Como ninguém, né? Então, então ele também, como ele é anestesista, ele sabe sedar, sabe as doses necessárias para deixar a paciente sedada sem ter maiores riscos. Mas mesmo assim, né? Ela foi anestesiada desnecessariamente, né? Então, realmente, houve esse risco também. Eu ouvi falar que poderia ter risco até para o bebê também. Você acha que poderia rolar alguma coisa? Eu não sei quem falou isso aí. Não, depende. Se ele sedou a gestante antes do nascimento, sim, porque os anestésicos passam para o neném, né? Atravessam a barreira útero-placentária, placenta que a gente fala. E aí o neném pode nascer anestesiado, né? Dormindo, sedado. Só que provavelmente ele sedou nesse momento que o acompanhante já não estava, que o neném já tinha sido levado para o berçário, entendeu? Então, risco para o neném, acredito que não, porque ele sedou depois, né? Porra, mano. Já começamos um polêmico. Mas assim, infelizmente, né? Pessoas malucas, loucas, que fazem atrocidades existem em qualquer lugar, né? Qualquer profissão também. Qualquer área. A gente viu casos de médicos também, ginecologistas, né? Que estupraram pacientes, foram presos, enfim. Né? Mas é uma coisa assim... Se fosse contado por alguém, ninguém acreditaria, né? Não. É uma coisa absurda. Porque é uma área que tem um respeito, que tem uma ética, né, muito grande, né? Então, assim, fica mais surpreso ainda quando você percebe nesse situação. Sim, nós devemos nos sentir anjo da guarda, né, do paciente, porque a gente fica do lado dele o tempo inteiro, cuidando da vida dele.
O cirurgião não necessariamente cuida da vida do paciente, porque ele cuida do ato cirúrgico em si. Né? Ele cuida do corte, de conter um sangramento ou outro, de retirar o neném, mas quem está cuidando dos batimentos cardíacos, da pressão da paciente, né, da respiração, da oxigenação sanguínea, é o anestesista. Né? Então a gente é como se fosse um anjo da guarda. E outra coisa, a gente está ali também para proteger o paciente de qualquer coisa que aconteça de forma inadvertida na cirurgia. Né? Então, por exemplo, se o cirurgião ele faz alguma lesão, né, de alguma artéria, um grande vaso, o paciente começa a sangrar muito, né, o cirurgião, o que ele tem que fazer é conter o sangramento ali. Mas quem que vai fazer a ressuscitação do paciente é o anestesista. Então, a gente está ali para zelar pela vida e cuidar do paciente de uma forma geral, né? Conferir uma grande experiência para o paciente. Né? Então, você, às vezes, observa, né, que a paciente teve um neném, que o neném nasceu super bem, né, mas você vai ver que um mês depois ela vai reclamar que, poxa, eu passei mal, né, vomitei na cesárea, eu fiquei tremendo o tempo todo, né, ninguém veio falar comigo, sabe? Às vezes o anestesista pode tratar de forma inadequada a gestante, e ali é um momento diferente, né? É uma paciente especial, vamos dizer assim. Por quê? É o melhor momento da vida do paciente, né? Aquele momento super aguardado, né? Muito bonito tudo, né? Então, se você não ser literalmente um anjo da guarda do paciente, poxa, às vezes aquele momento maravilhoso da gestante pode ser manchado por alguma coisa. Total, e você pensa bem o que você falou. Eu nunca tinha percebido isso do anjo da guarda, mas eu vi uma coisa agora quando você falava o seguinte, bem mágico mesmo, que é, normalmente quando você está em uma cirurgia, você está cuidando de uma vida. E ali você está cuidando de duas ao mesmo tempo, exatamente, né? Então, você até pode ter um problema com a criança ou com ela, não, que seria da criança não acordar do jeito certo. Então, duas vidas, né? Duas vidas, exatamente. Eu acho estranho a hora que falo isso aí, porque geralmente as mães, né? Elas não sabem quem que vão ser o anestesista delas, né? Normalmente não. Sabe quem que é o pediatra, sabe quem que vai fazer o parto, mas não tem preocupação nenhuma com quem vai ser o anestesista, cara. E isso é triste, porque o anestesista é peça fundamental ali dentro do cenário, e os próprios pacientes nem sabem que existe esse direito do paciente de escolher o anestesista, né? De ter o contato com o anestesista previamente, se for uma situação eletiva que a gente fala, né? Agendada. Claro que numa urgência ou emergência, geralmente é o anestesista que está no hospital disponível. Lá, Mas quando é uma coisa agendada, o paciente ele tem o direito de escolher a equipe médica que vai atendê-lo. Só que o anestesista nunca está enquadrado nisso. E isso é um desconhecimento da população em geral, do público leigo. Sim. Né? Só que conhecendo o anestesista previamente, você diminui uma série de angústia, de medo, né? Você diminui o estresse, a ansiedade. Passa a ser uma experiência muito mais agradável quando o anestesista participa do pré-operatório, do intra, obviamente, e do pós-operatório. Né? Eu tenho colegas, e eu inclusive faço isso também, que a gente acompanha o pós-operatório até tardio, às vezes. Né? Até 1, 2 semanas depois. Porque o anestesista também está inserido na analgesia pós-operatória, no tratamento da dor, na prevenção da dor pós-operatória. Caraca, então, olha isso aí, ninguém ninguém sabe, por mano. exemplo, se você tem um parente seu que sai da cirurgia morrendo de dor, de frio, né, que fica acamado 1, 2 dias só dormindo, que demora a se alimentar, que vomita muito no pós-operatório, que tem às vezes deiscência de sutura, que é os pontos saírem, enfim, uma série de complicações, normalmente está associado à anestesia, ou anestesista. Só que ninguém faz essa relação, porque ninguém imagina o que é importante da anestesia, por que o anestesista é importante, entendeu? A gente acaba sendo pouco responsabilizado pelos nossos atos. Né? Isso é ruim, porque acaba que o próprio anestesista, às vezes, se auto-boicota no sentido de não valorizar o próprio ato anestésico, entendeu? Então, a população precisa entender a nossa importância e saber que a gente pode conferir uma experiência muito melhor e ter resultados muito melhores. Né? Cara, e um contato antes da cirurgia em si, ele faz diferença pro anestesista também? Ele saber quem é que vai estar ali, se tem alguma... Sei lá, vamos pensar assim... O que o cara come normalmente? Vamos pensar assim, porque tem alguma modificação ou não? Assim, nós fazemos uma anestesia individualizada, né? A anestesia
por mais que possa não parecer, não é receita de bolo. Né? Não é uma receita que eu faço para todos os pacientes, a mesma dose dos mesmos medicamentos para todo mundo de forma igual. A gente individualiza a nossa anestesia, de acordo com o quê? Com várias coisas, com o tipo de cirurgia, o tipo de cirurgião que está operando, a estrutura do hospital e a própria pessoa, né? O paciente. Sim. Então, esse contato prévio, óbvio que ajuda muito, porque a gente precisa elaborar um plano estratégico anestésico. Né? E quando a gente conhece antes, a gente começa já a imaginar, a planejar a nossa anestesia, né, previamente, e aí aumenta até a segurança. Porque quando a gente mentaliza, né, tudo que a gente vai fazer, com certeza a chance de erro é menor. E essa escolha do anestesista, ela vale para qualquer cirurgia? Eu vou operar meu braço, eu quero escolher o meu anestesista. Eu posso mesmo? Sim, você pode. Eu lancei uma campanha dessa no Instagram. Escolha o seu anestesista. Inclusive, eu tive um caso interessante, uma passagem interessante, que é uma coisa bem rara que aconteceu. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha no Instagram, que eu não conhecia, e ela chegou e falou assim: Renato, eu preciso fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia plástica no rosto, né, uma pálpebra, que ela estava com dificuldade até para enxergar, que a pálpebra estava caindo bastante no olho assim. E também por motivo estético. Ela falou: olha, eu gosto muito do seu trabalho, a forma como você fala, você passa segurança, você tem um currículo bacana, e eu quero ser anestesiada por você. Então você, por favor, se puder indicar um cirurgião que você trabalhe e tal, eu vou para Ribeirão e a gente faz. Aí eu falei: caramba, que interessante, né? Você escolheu o cirurgião, mano, pra mulher. Porque geralmente era tanta confiança, é o contrário, Porque né? geralmente é o contrário, né? A paciente busca o cirurgião e o cirurgião que tem o seu anestesista, né? Só que dessa vez foi diferente. E uma coisa que as pessoas não percebem é que geralmente o anestesista é o que sabe melhor indicar um cirurgião. Por quê? Mas eu ia falar isso. Não, você acompanha um monte, você sabe um monte de resultado. Exato. Nossa, a gente Verdade, assiste a cirurgia o tempo todo. Eu sei direitinho aquele cirurgião que faz as coisas com mais afinco, com mais... sabe? Véio. Então eu sei quem é o cirurgião que fica o tempo inteiro em sala, ou aquele cirurgião que só vem para fazer só a parte principal e vai embora. Eu sei o cirurgião que trata melhor dos pacientes, que tem mais cuidadoso, que tem menos complicações. Os anestesistas sabem disso. Então, se um dia você precisar de operar ou de indicar algum cirurgião para algum familiar, poxa, pegue uma opinião de um anestesista, porque o anestesista sabe. Então, se a paciente vem para mim, que ela confia no meu trabalho, e ela acredita, né, que eu vou indicar um bom cirurgião, um bom hospital, cara, pô... E o que você vai fazer? Você não... Até porque vai facilitar seu trabalho. Se você indica o melhor, exatamente, vamos pensar, aquele né? que eu trabalho, que eu confio também. Ele vai te dar menos trabalho, ele é bom mesmo. Exatamente, e eu divulguei isso. E aí daí eu lancei uma campanha. Só que o que acontece? Você pode escolher seu anestesista, mas normalmente o cirurgião já tem o seu anestesista de confiança também. Tem essa aí também, o que acontece? O que eu recomendo? Você chegar para o seu cirurgião, né? E falar o seguinte: olha, eu gostaria de conhecer o seu anestesista, previamente. E aí você vai na consulta. E aí, se você não sentir a vontade com esse anestesista, se você não sentir segurança com ele, você chega pro seu cirurgião e fala: olha, eu gostaria de receber anestesia de outro anestesista. Ou de alguém que eu conheço. Às vezes você pode ter um amigo, um familiar que é anestesista, né? Você pode chegar pro cirurgião e falar: olha, eu gostaria de ser anestesiado pela minha irmã, pela minha prima. Eu não trabalho eu só trabalho com o meu anestesista. Então você procura outro cirurgião, entendeu? Por quê? Porque você precisa se sentir seguro, não só com o cirurgião, mas com o anestesista também. Mas não é um pouco estranho quando o cirurgião nega isso, fala: eu não trabalho... Sei lá, cara, me leva a crer que tem até uma relação comercial aí que talvez o cara não aceite. Pode ter, só que o cirurgião, ele precisa confiar na equipe dele também, né? Porque a equipe é uma equipe, né, completa, não só de cirurgião anestesista, mas tem o auxiliar de enfermagem, o técnico, que é o instrumentador, tem o colega, o segundo cirurgião, tem o hospital, a enfermagem, então tem tudo, é tudo envolvido, né? Então é claro que o cirurgião também não vai se sentir confortável de... operar com uma anestesista que ele não conhece, entendeu? Também é complicado. Mas o que eu digo é o seguinte: você pode sim escolher seu anestesista, né? E converse com o seu cirurgião. Se você buscar o seu cirurgião primeiro, peça para conhecer o anestesista previamente, né? Agora, você pode pegar o caminho
né, que essa paciente fez. Se você conhece o anestesista, confia no anestesista, vai no anestesista e pede uma indicação cirúrgica. Cara, deu até um arrepio na espinha a hora que falou isso aí. Mas deixa eu te perguntar, será que o anestesista quer ser chamado? Que eu já vi muita gente falar que escolhe anestesia até pra... lógico, porque gosta, mas outra pra, tipo, pra não ter tanto contato com o paciente, não ter seu telefone tocando o tempo todo, já sabe que tem um horário ali de chegar no hospital e pronto. Você acha que o anestesista quer ser chamado para isso? Existe esse anestesista que quer só dar o plantão dele ali, né? Não quer ter contato nenhum. Mas isso tá para acabar, viu? Porque a tendência hoje é o anestesista participar de todo o perioperatório que a gente fala. De dar essa assistência mais humanizada, né? Então o anestesista que não entrar, né, nessa linha, ele vai ser esquecido, ele vai ficar para trás no mercado, entendeu? Agora, é uma opção do anestesista, mas é uma opção do paciente também, escolher para o anestesista mais atencioso, entendeu? Cara, é legal para você começar a criar um reconhecimento também, sim, com né? certeza. É muito bom. E a gratidão é muito legal, né? Quando você oferece esse suporte, o pré-operatório, pós-operatório, você tem mais gratidão dos pacientes. Porque antigamente o paciente não lembrava do anestesista, né? Se você já operou, vocês não devem lembrar do anestesista de vocês. Não, então, mas se o anestesista, né, nesse momento que fez sua anestesia, participasse do pré e do pós, né, cuidasse da sua dor, né, cuidasse da sua angústia pré-operatória, enfim, você ia lembrar, né? E quando o anestesista recebe essa gratidão, cara, putz, aí é fantástico, entendeu? Porque a gente está acostumado a trabalhar muito nos bastidores, né? Sim, sim. Né? Então, cara, quer ver? Eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu fui anestesiar a irmã de um colega, né, cirurgião plástico. Ele chegou, inclusive, ele chegou para mim, Renato. Eu já anestesiava para ele algumas vezes. Ele falou, Renato, minha irmã quer ser anestesiada por você, porque ela te segue no Instagram e tal. Falei, que legal. Aí, beleza, fomos lá, fui anestesiar ela. Ela chegou na maca com 5 sacolinhas na mão. Eu falei, o que é isso aqui? É um presente. É um presente para o anestesista, um presente para o cirurgião, para o irmão dela, né? Pro segundo cirurgião e tal. Entregou para uma auxiliar de enfermagem, que era circulante de sala, que a gente fala, que é aquela funcionária que entrega os fios, que monta a sala, sabe? Que fica ali pegando as coisas do cirurgião. Fica de fora da cirurgia. Só que essa circulante, cara, ela tinha uns 70 e poucos anos. Era uma negra, já bem envelhecida, assim, sabe? Você via que ela já tinha tempo demais de casa. Aí eu até perguntei pra ela. Referência já mesmo ali dentro. Eu até perguntei pra ela assim, tudo bem, quanto tempo você trabalha aqui? Ela falou, 45 anos. Falei, caramba. Só que eu vi que ela tava emocionada quando ela recebeu o chocolate, sabe? Aí eu até perguntei pra ela, você tá emocionada? Ela falou, tô. Falei, por quê? Ela falou, porque de 45 anos de profissão eu nunca recebi um presente de um paciente. Caraca. Entendeu? Então assim, cara... E aí, o que acontece quando ela é reconhecida? Ela vai trabalhar muito mais feliz, porque ela sabe que tá fazendo a diferença, entendeu? E a paciente, como ela era estudante de medicina, ela sabia, cara, que uma equipe funciona desse jeito, né? O resultado cirúrgico depende, não é só do cirurgião. Sim. É igual o piloto de Fórmula 1, né? O Hamilton, ele não ganha sozinho, cara. Opa. Teve uma corrida, não sei onde foi, que... Fórmula 1, acho que tu entende. Então, teve uma corrida recente, cara, que acho que foi a última corrida do ano passado, que ganhou o campeão, não lembro quem que ganhou, que foi no finalzinho que foi ultrapassado, enfim. Cara, você vê os box, né, os engenheiros, a equipe comemorando, vibrando. Total. É aquilo ali, é a enfermagem, é o anestesista, é o enfermeiro da sala de recuperação, é o intensivista, é o UTI, é todo mundo que cuidou do paciente, entendeu? Você sabe que eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, que... valida tudo isso aí. Tanto que é importante você conhecer o anestesista. Quando eu fiz a cirurgia do meu tornozelo, eu cheguei na hora que eu saí da sala de cirurgia, fui pro quarto, e o médico veio me visitar. Eu falei assim, cara, eu tô sentindo uma dor aqui na ponta do meu pé. Aí ele falou assim, não tem como. Aí eu, beleza, então. Aí mais tarde ele voltou, e a dor intensificou. Eu falei assim, mano, eu tô sentindo uma dor na ponta do meu pé. Ele falou assim, caramba, mano. Aí diz ele, eu não entendo, tá? Que tinha 2 nervos, que eu sei que ele cortou ele cortou o lado de dentro e o lado de fora da minha perna pra pôr os parafusos. E aí o lado de dentro foi um corte pequenininho só,
E ele pôs só um parafuso desse lado aqui, do outro lado foram 10. E aí ele falou assim, pô, mano, eu esqueci de anestesiar esse nervo de cá, ó. Anestesiei só o de fora, só. E eu boto fé que esse era o motivo da dor que eu tava sentindo, sabe? Sim. Ele não me falou mais nada, mas eu acho que esse era o motivo da dor que eu tava sentindo. E aí passou o efeito da hack, tudo, e eu continuei com muita dor. À noite me deu uma febre, velho, de dor, assim. Eu ligava lá e falava, velho, tô com muita dor aqui. Aí a mulher foi lá, me deu uma injeção, cara, uma agulhinha pequenininha, assim, ó, na barriga. Não, isso aqui é pra dor. E realmente era, porque ele parou de doer o pé e doeu a barriga. Que o negócio queimava, assim, a hora que queimava muito, assim. Eu falei, caralho. Mas aí depois passou a febre, tudo, mas... Olha o tanto que é importante você com certeza. trocar uma ideia, pro cara realmente cuidar de você, né? Tá acompanhando o que tá acontecendo com você. A medicina a gente não pode garantir nada, né? A gente não pode garantir um bom desfecho, né? Ó, você não vai sentir dor, o cirurgião não pode falar, você vai melhorar, vai ser uma cirurgia perfeita. Não, pode tudo acontecer. E o ser humano é muito diferente um do outro, né? Uhum. Até variação anatômica tem, né? Enfim, tem um monte de coisa envolvida. Só que, normalmente, quando o paciente tem muita dor no pós-operatório, né, de duas uma, ou houve uma complicação, né, porque que não justifica essa dor, né, às vezes o paciente abriu os pontos, está sangrando a barriga, né, às vezes está dando uma isquemia, porque o gesso, às vezes botou um gesso muito apertado, enfim, pode ser uma série de coisas. Excluindo isso, o anestesista, cara. Tem que colocar a culpa no anestesista. Mas é verdade. Porque a gente precisa se responsabilizar, né? Sim. Né? Então, às vezes, tem coisas que acontecem no pós-operatório que ninguém pensa no anestesista. E muitas vezes o anestesista é o culpado. Eu não estou aqui querendo incriminar nenhum colega. Pelo contrário, eu estou querendo valorizar a especialidade. Claro, entendeu? O normal, então, depois de uma cirurgia, é que, independente do que você aconteça lá na mesa, se teve um sucesso durante todo o procedimento, é que depois disso o cara não tenha dor? Sim, com certeza. Porque hoje, é bem comum, né? Terminar o cara fala assim, nossa, mas tá doendo demais, né? Mas é muito comum, por exemplo, na enfermaria, quando você chega no quarto, né, você tá lá, operou a perna, né, fraturou um fêmur, tem um monte de placa e parafuso, aí chega a enfermagem, o técnico de enfermagem fala, pô, mas... não é possível, você não quer ter dor? Mas você acabou de operar, você quebrou a perna, operou a perna, pô, é normal ter dor. Não é normal ter dor, né? O normal é não ter dor, porque você foi anestesiado, você está dentro do hospital, você tem todos os medicamentos possíveis para tirar sua dor, né? Então, o normal é não ter dor. Então, quando o paciente tem dor no pós-operatório, opa, por que está doendo? Está faltando algum analgésico? Ou está na hora de receber algum analgésico? Passou o efeito do anterior? Né? Ou tem alguma complicação? Vamos examinar? Vamos ver a perna, como é que tá? Se não está com muito edema, se não está acontecendo alguma coisa? É isso que deve ser feito, né? Então não é normal ter dor, sabe? Só que as pessoas acham que é normal, aí ficam sofrendo. E tem pacientes que não reclamam, cara. Tem pacientes, principalmente orientais, mais senhorzinhos, sabe? Aqueles pacientes que ficam segurando, cara, e às vezes estão morrendo de dor. Isso atrapalha o pós-operatório, a alta às vezes o paciente fica um dia a mais no hospital por conta disso, aumenta o custo hospitalar, aumenta a chance do paciente desenvolver dor persistente, que é crônica. Por exemplo, a sua dor poderia ter se cronificado. Você poderia estar com dor até hoje na perna. Então, a dor precisa ser prevenida. E é interessante, cara, porque assim, você vai receber uma cirurgia. Então, você vai receber um corte, você vai receber uma agressão, né? Um trauma cirúrgico, né? Tecidual, enfim. Ou seja, já é sabido disso. Então, a gente tem que prevenir. É muito mais fácil do que, de repente, tomar uma pancada, um trauma, um atropelamento, e aí depois a gente correr atrás, entendeu? Sim. Quando a gente sabe que vai acontecer o momento do corte, então, cara, a gente tem tudo para prevenir a dor. Então a gente precisa ser responsabilizado por isso, com certeza. Ô Renato, mas me conta aqui, ó, agora voltando aí, vamos começar o podcast agora, né? Você tava falando que você é de Minas, né? E, cara, como é que foi essa história, assim, de, pô, vou virar um anestesista e de repente vou estar no Instagram, vou estar passando meu conteúdo, vou estar passando meu aprendizado. O que rolou nisso aí? Conta pra gente. Cara, eu fui um pouco disruptivo e até tomei umas porradas por causa disso, que posso até contar aqui sem problema nenhum. Na verdade, a minha família, né, tem uma história aí interessante. Meu avô foi médico, né, bastante tempo. Ele
ele casou com a minha avó mais velha, então ele foi médico na época do Juscelino Kubitschek, ele era contemporâneo, lá no FMG, do Juscelino. Tanto que a minha mãe chama Sara por conta da Sara Kubitschek. Porque eles eram amigos, assim, sabe? Que da hora. E aí o meu avô, ele fez clínica geral só, ele virou um médico generalista e foi pro interior de Minas trabalhar. Ele era de família pobre, né? Todo mundo, né, bem com dificuldade, assim. Era o médico da família. Isso, ele ia a cavalo atender os pacientes. Caraca. Tem um posto de saúde de Coronel Pacheco, uma cidadezinha bem pequenininha lá em Minas, que tem lá uma placa com o nome dele, o posto tem o nome dele, é legal. E assim, até hoje tem velhinhos, né? Tem pessoas que lembram do meu avô. A minha avó era dona de casa, mas ajudava ele com talas de bambu, fazer curativo. É bem interessante. E aí minha mãe virou médica, de 6 filhos, minha mãe, né, acabou a única sendo médica também, e aí logo depois o meu irmão mais velho, formando no FJF, que é Juiz de Fora, minha cidade natal, e aí meu irmão era 3 anos mais velho que eu acompanhava muito a minha mãe, apesar de ser dermatologista, minha mãe gosta muito de doença, então ela ia no hospital ver algumas queimaduras graves, algumas doenças dermatológicas graves, ajudava muito, ela era chefe do SUS, pegava muita hanseníase, umas doenças braba de pele, sabe, cara? E eu acompanhava muito isso. E aí eu peguei gosto também, e eu acho que foi o que eu, né, descobri, né, precocemente, né? Eu acho que foi a profissão mais precoce que eu tive contato. E aí eu acabei, meu irmão virou médico também, eu acabei entrando também na Federal de Juiz de Fora, e meu irmão mais novo também, ficou todo mundo junto ali na Juiz de Fora. Legal essa parte, hein? É legal. Tudo junto, vocês chegaram a encontrar todos lá dentro. Tudo na faculdade, cara. Vocês 3 estudando lá ao mesmo faculdade, tempo. cara. E legal, faculdade pública. E assim, a gente queria ser o orgulho da minha mãe, né, cara? Então, meu irmão mais velho demorou 3 anos pra passar na pública. Eu falei, cara, eu vou passar também. Aí eu fiquei 2 anos estudando pra caramba, pra mostrar que eu também era capaz. E meu irmão mais novo, mesma coisa, né? E aí foi. E aí depois, logo no início da faculdade, eu tive contato com anestesia, né? Com um anestesista que era um professor novo lá de Juiz de Fora. E ele falava muito bem da anestesia. E a anestesia tem muita coisa de fisiologia, de farmacologia, né? E de emergência, urgência, paciente grave, essas coisas. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Comecei a acompanhar, bati lá no centro cirúrgico do hospital. Falei, olha, eu no 2º ano da faculdade, olha, eu sou do 2º ano, nunca vi uma cirurgia, eu queria acompanhar a anestesia aqui. Aí abriram as portas pra mim, 2 residentes, aí comecei a ajudar os caras a fazer aquele trabalho braçal de quebrar ampola, de aspirar a medicação, escrever as fichas e tudo. Fiquei 2 anos fazendo isso, e aí eu, cara, me encontrei. Aí só que eu falei, olha, eu vou fazer faculdade em Juiz de Fora, mas depois eu vou vazar, vou embora. Falei com a minha mãe, eu vou pra São Paulo, porque eu sabia que São Paulo, cara, São Paulo é São Paulo, né? Pra tudo, né? Vamos falar tudo, a verdade. Exatamente. Eu acho que todo mundo tinha que ir pra lá uma época da vida pra apanhar e pra aprender, porque tem uma concorrência, uma briga ali, né, cara? Conhecer, né, cara? Conhecer, São Paulo, exatamente. Cara. O que chega primeiro, chega lá. Lá é a primeira porta, né? Tudo que surge começa ali, né, teoricamente. E assim, lá tem grandes hospitais e existe uma concorrência saudável ali, né? Os hospitais querem ser cada vez melhor que o outro, né? E aí, cara, eles vão se equipando, vão melhorando e você acha que é importante essa concorrência de hospitais? Ah, eu acho, cara. Porque aqui em Ribeirão, por exemplo, você não tem grandes hospitais concorrendo, né? Você tem um bom, né? 2 no máximo ali, que são bons. Mas quando o paciente quer um muito bom, vai para São Paulo, entendeu? Não fica aqui. Né? Se tivesse outros hospitais ali, né, de referência, talvez isso melhoraria. A concorrência faz o concorrente crescer. Um cresce, o outro tem que acompanhar, então ela não é bom. Nossa, é bom demais. Esse mês eu tenho um bebê de 1 ano e eu preciso fazer uma endoscopia. Sim. Né? E lá em Uberlândia, por exemplo, nenhum hospital tinha o parede de fazer endoscopia numa criança de 1 ano, cara. E uma cidade grande. De uma cidade de 800 mil habitantes, segundo cara. uma cidade de Minas, né? Exato. Na hora eu pensei assim, falei, cara, como assim? Não tem? 1 ano só, não usa pouco. Como assim, velho? Aí a gente acabou achando na Federal de Uberlândia, era o único lugar que tinha, mas não tinha nenhuma clínica, nenhum hospital. Eu acho que isso acaba fazendo os caras que estão lá ficar na zona de conforto ali, né, cara? E não querer crescer, trazer recurso, né? Enfim, cara, aí eu fui pra São Paulo, né? Fiz residência na USP em São Paulo, e aí logo acabando a residência, eu fui chamado para entrar num grupo de anestesia, numa empresa super boa, cara, que trabalhava nos melhores hospitais. Aí eu
Fui convidado, entrei sem pagar nada, já virei sócio aí. Só que aí eu entrei num ritmo aceleradíssimo de trabalho. Jovem, muito jovem ali, ganhando muito bem. E eu percebi que não era aquilo, cara. Eu falei, putz, cara, não vou aguentar isso aqui 2 anos, né? E você acaba virando refém, né? Do sistema. Você entra numa bolha ali, um ciclo vicioso e ganhando mais, mas trabalhando cada vez mais, não tendo autonomia. Não tinha nem tempo pra gastar o meu dinheiro, né? Que eu falei, não dá. Solteiro. E os meus sócios eram tudo casados, com 3, 4 filhos, com custo de vida altíssimo. Eu falei, não preciso disso. Aí eu saí, voltei para Juiz de Fora, fiquei 1 ano lá e eu tive um choque de realidade absurda, né? São Paulo, trabalhando no Einstein, no Sírio, em tudo quanto é lugar. E aí eu volto para Juiz de Fora, uma cidade que tá super atrasada na saúde, cara, né? Assim, bem provinciana. Aquele lugar que chega alguém diferente, querendo melhorar, querendo fazer o negócio crescer e todo mundo, não, cara, que isso, não dá. Opa. Chegou agora, pô. Tá bom do jeito que tá aqui, não mexe não, entendeu? Só que assim, né? Podendo melhorar 1000%, entendeu? Aí também não aguentei. E me falaram, olha, Sara, seu filho não é pra Juiz de Fora não, cara, porque ele é um cara que gosta de enxergar lá na frente, ele é um cara incomodado com comodismo, né? Uhum. Falei, aí eu saí. Aí eu vim com uma ex-namorada pra cá, aí entrei no concurso da USP de Ribeirão, né? Passei na prova, aí eu me encontrei no HC, cara. Porque o HC, ele é um hospital universitário, ele é grande. Então eu voltei a mexer com o ensino, porque eu estava afastado do ensino, né? Que eu gosto de ensinar. E que lá em São Paulo eu só mexia com medicina privada, né? Então aí eu voltei para o SUS. E o HC daqui é parecido com o HC de São Paulo, que é USP também, um pouco menor. E contato com residente, eu comecei a ensinar. E aí eu comecei a ensinar, cara, uma anestesia diferente do que a maioria fazia aqui, porque eu era de uma escola diferente. Então eu comecei a fazer umas coisas diferentes. E os residentes gostavam disso, né? Eu comecei e tal. Aí cara, falei, então, como que você faz isso? Você tem mais de uma corrente de anestesia, vamos falar assim, de trabalhar a forma de fazer anestesia? É que, por exemplo, se você pega um paciente que vai operar uma vesícula, tá? Uma cirurgia por vídeo, rápido, super simples. Simples que eu falo assim, uma cirurgia corriqueira comum. Se você botar 10 anestesistas na mesa aqui, descreve aí a sua anestesia. Cada um vai fazer de um jeito. Sério? Cada um vai fazer de um jeito. Tem 1001 formas de anestesiar, né? Por isso que eu te falei que não é receita de bolo. Porque a gente tem um monte de anestésicos, né? A gente tem um monte de aparelho de anestesia, a gente tem várias formas de anestesiar. E aí eu vim com uma outra escola, com uma visão diferente, e comecei a ensinar. E aí eu não tive tanto espaço na USP de Ribeirão, no sentido de dar aula, de ensinar, né? Eu nunca tive a oportunidade de ser preceptor, de fato. Existia ali um concurso interno, mas era por indicação. Acabou que eu nunca consegui. Eu falei, cara, mas eu preciso ensinar mais. Eu preciso ensinar mais pessoas. Seu negócio funciona, né? Você pensa, mano, o meu é cara, bom. Sim, cara. Eu, por modéstia à parte, eu fazia umas anestesias diferentes que era assim, era uma questão de evolução mesmo, sacou? De mudança, de quebra de paradigma. A anestesia estava muito engessada naquela época, em 2017. Mudou. Ninguém falava de anestesia, cara, sabe? Tipo assim, sabe aquela especialidade que os anestesistas mesmo já estão de saco cheio, cara? Que tá tudo morno, ninguém tá animado de estudar, ninguém tá fazendo nada. Falei, cara, não, velho, vamos estimular isso aí. Aí eu... Tipo, não tem mais nada pra aprender. É isso daqui, cara, pronto. Falei, não, Aí eles usavam a mesma receita do bolo. Nessa época tinha uma receita de bolo. Todo mundo tem sua receitinha ali. Você põe um pouquinho mais de sal quando precisava. O fermento não tá dando, você põe um pouquinho mais. Mas era aquilo lá, clássico, cara, né? Exatamente. É aquele negócio, né? Comparando com de forma com bem... comida, né? Com cozinha e tal, cara, é aquele negócio, todo mundo sabe fazer churrasco do mesmo jeito. Aí chega um cara e fala, pô, não, cara, mas dá pra você fazer diferente, dá pra fazer assim, fica delicioso, fica diferente, fica bom. Aí, pô, que legal. Mas tem pessoas que não, cara, não quero aprender coisa nova. Tá? Deixa a carne mais torradinha. Eu sei fazer essa carne aqui, eu não quero saber de outra. Tem pessoas assim em qualquer área, né? Sim. Cara? E aí eu comecei a falar, putz, vou abrir um Instagram de anestesia, sem botar meu nome, era Anestesia e Dor, que chamava. Comecei a mostrar uns casos clínicos. Aí começou o negócio a crescer, cara. Comecei a ter seguidor. Fui um dos primeiros Instagrams. Se não for o primeiro, tá, cara? Assim, de medicina, que ensinava medicina mesmo para médicos. Ensinava mesmo. Caralho, pra quem já era da área. O que tinha de Instagram de médico? Era coisa de meme,
era Instagram para público geral, era médico que queria encher consultório, mostrar o trabalho dele, mas pro público leigo. Eu não, cara, eu falei assim, eu trabalho no hospital público aqui, tem minha vida, eu era atleta amador também, gostava do meu esporte, eu não tenho nada a perder aqui, não tem concorrência nenhuma, eu vou ensinar o que eu aprendi e acabou. Eu não imaginava que isso ia espalhar de forma viral, né, cara? E aí começou, algumas técnicas anestésicas que eu recomendava, começou a espalhar no Brasil inteiro, cara. E aí muitos chefes de outros hospitais começaram a ficar enciumados. Porque o residente de outro hospital, o sírio-libanês, falou, pô, vamos fazer isso aqui. Onde você aprendeu isso? Ah, com um cara lá do Instagram. Instagram? Você tá de brincadeira, vai ler um livro, pô. Mas mal sabem ele que eu, leio livro. Tava mais né? E aí eles mal sabiam que o Instagram é viral que virou hoje, né? Talvez a maior fonte de informação junto com o YouTube que as pessoas têm, né? De forma instantânea, né? Verdade. E de forma atual, porque um livro, se você vai ler, você pode olhar aí, é 5 anos para trás que você dá. Você dá 5 passos para trás, né? Livro médico. Sim. Né? Ainda mais se for traduzido, né? Que aí demora mais ainda, né? Enfim, só que não era o meu nome, né, cara? Aí eu comecei a bombar, 8 mil, 10 mil seguidores, 15 mil, até que um outro anestesista que tinha um perfil com um nome parecido começou a me ameaçar extrajudicialmente para eu mudar de nome, que esse nome já existia, que não sei o quê. Aí meu Deus. E nesse meio tempo eu criei, cara, o primeiro congresso online de anestesia. Na verdade, foi o primeiro congresso online médico, antes da pandemia. Como assim, cara? Antes da pandemia, cara. O congresso online que a gente gravava os palestrantes e mandava. Hoje é muito fácil fazer congresso, né? Tem plataforma. Naquela época pandemia foi assim todo, né? Isso. Mas antes da pandemia, em 2019, eu já lancei esse, cara. Todo mundo, que isso? Os próprios palestrantes ficavam assim, nossa, mas como assim online, né? Só que eu fiz gratuito, assim, com um convidado internacional. Caramba, mano. E aí o congresso hoje é uma das maiores fontes de renda das sociedades, né, de medicina, né? E aí os caras, em vez de eles olharem e falar, pô, que interessante essa ideia. Alguém fez uma coisa boa. Pô, cara, isso é bom, né? Por quê? Porque tem um anestesista lá da Amazônia que o cara não consegue ir nos congressos presencial. Tem anestesista que é o único anestesista da cidade. Ele não consegue largar o trabalho dele para ir em congresso. Sem contar que quando você vai num congresso em São Paulo, por exemplo, Congresso Paulista de Medicina, de Anestesia, você deixa de trabalhar 5 dias. Você pega uma passagem de avião, paga o hotel e paga a inscrição do congresso. Cara, é 10 pau que você gasta sem ganhar dinheiro. E o anestesista não tem carteira assinada normalmente, tá? Então é aquele negócio, o cara é autônomo, ele ganha o que produz. Então, velho... Ele faz conta. Faz conta. Ele faz a conta. E aí, por isso que tem muito anestesista desatualizado, acomodado, Sim. que faz a mesma anestesia de 30 anos atrás, entendeu? Mesmo que a gente tenha medicamentos super mais modernos, bombas de infusão, aparelhos, entendeu? Porque o cara, ele perde tesão, cara. E aí eu venho com essa proposta, por um lado foi super legal, mas por outro, cara, veio chicotada de quanto é lado, né? E aí eu capengando, né, com o apoio da família, não, Renato, você segue seu propósito, cara. Sacou? Que é dar uma revolucionada, entendeu? E eu não tava mirando dinheiro até então, né? E aí fiz o primeiro congresso aos trancos e barrancos. Muitos palestrantes que tinham sido convidados foram ameaçados mesmo. Ameaçados, cara. Por quem? Pelos próprios médicos? Pelos chefões, poderosos chefões. E aí os palestrantes, com aula gravada, já chegavam pra mim e falavam assim... Pô, Renato, desculpa, cara. Pô, mas não infelizmente agora chegou no meu emprego o negócio tá feio, eu vou ter que sair fora. Falei, pô, beleza e tal. Aí eu tava praticamente desistindo do congresso, cara. Pô, chateadão. Que merda, mano. Aí minha sócia, cara, minha cunhada, chegou e falou assim... Ela não falou nada, né? Aí ela foi lá e disparou um monte de e-mail, cara. Ela pegou na internet os 20 melhores anestesistas do mundo e disparou e-mail pra todos pedindo, né? Pra congresso online e tal. Cara, aí a gente conseguiu botar 6 estrangeiros no congresso, assim, coisa inédita. 6 dos melhores do mundo, né? O presidente da cadeira de Harvard de anestesia aceitou, assim, a resposta dele no e-mail foi assim. A resposta dele no e-mail foi assim: é um prazer, é uma honra participar desse congresso inovador, de uma ideia tão brilhante e tal, não sei o quê. E o cara foi, cara. Os caras bons é diferente, entendeu? Mano. O cara bom é que quer entregar pros outros, exato. Porque, cara, você sabe que ensinando, entregando, cara, a vida devolve, né, cara? Com certeza. Então,
E aí foi um sucesso, e foi gratuito, cara, a primeira vez. As pessoas, assim, que isso? Teve o maior número de inscritos de qualquer congresso na América Latina. Assim, Quem nunca quer ver esses caras, né, mano? Então, E gratuitamente? só que foi um trabalho No tempo da muito sua braçal, cara. A gente, pra você ter ideia, a gente traduziu, legendou pro espanhol à mão, cara. Nossa, cara. Pra América Latina inteira. Chamou Anestesia On, o congresso. E depois eu tive que brigar pelo nome. Eu fui adquirir o nome, né, da marca. Né? Aí entraram também tentando impedir. Cara, uma bobagem, né? Derrubar de qualquer ciúminho, né, cara? Sim, me mandaram pro conselho, me acusando de ensinar anestesia para outros médicos ou para outras pessoas. Sim, quem não é da área, talvez. Só que aí depois, cara, veio a pandemia. E aí escancalhou, né, a necessidade de divulgação de conhecimento, né? E aí você fala, cara, o que seria da pandemia se não fosse essa internet instantânea de discussão, né, cara? Os médicos se reuniram como nunca na vida, né? Para discutir uma doença que ninguém sabia. Saber se tinha informação lá no Amazônia, talvez. Pra você ter ideia, eu fiz lives com, por exemplo, a anestesista espanhola que tinha uma semana que o vírus tinha chegado lá, ela estava abarrotada a UTI dela e no Brasil não tinha chegado ainda. Não tinha nada. E eu comecei a fazer live com ela e ela passando todas as informações. Isso é fantástico, né, cara? Então, E aí eu fiz outros congressos, mas aí depois vieram outros congressos maiores com empresas grandes, patrocínios. Eu acabei desistindo dessa ideia, mas eu consegui. Aí o segundo já cobrei um pouquinho mais, porque aí eu profissionalizei o negócio, ficou super legal, cara, muito bacana. E aí depois eu comecei a ter aumentou minha demanda, né, assim, muitos seguidores. Pô, Renato, você tem que dar um curso, cara. Eu quero aprender mais contigo e tal. Aí eu acabei lançando mais um curso, né, porque também foi tema do meu mestrado, uma coisa que eu estudo muito, que é sedação e analgesia no paciente de UTI. E foi uma coisa que estourou na pandemia, foi uma dificuldade muito grande que os médicos tinham. Que a UTI tudo lotada. E o paciente com Covid é um paciente que exige mais sedação, mais analgesia, que é um paciente que fica mais tempo no respirador, sabe? Sim. Então, os médicos que antigamente tinham mais facilidade em sedar e analgesiar os pacientes com receita de bolo, porque quando você usa uma receita de bolo, cara, você acerta mais ou menos ali, vai dando certo. Ela funciona, né? Funciona, mas sim, ninguém sabe que pode melhorar, mas fica ali. Aí veio a pandemia com o paciente com Covid, cara. Putz, e aí aquela confusão, os pacientes brigando, né? Os pacientes agitando e ficando muito tempo e ninguém conseguia despertar os pacientes com calma, tranquilo. Então muitos médicos tiveram muita dificuldade. Só que isso, cara, foi também uma coisa interessante, porque em 2017 eu comecei a estudar muito isso. E eu comecei a estudar no HC, foi tema do meu mestrado. Eu comecei a ensinar os intensivistas lá no HC, dar aula. E aí surgiu a oportunidade de falar, putz, agora eu vou fazer um curso disso, porque não tem no Brasil um curso disso. Nunca ninguém ensinou isso, cara. Sedação e analgesia na UTI, né? E o anestesista é um cara que manja disso, mas ele pode manjar mais se ele estudar. Foi o que eu fiz. Sim, mas você foi um instrumento de Deus, mano. Nessa época ele te preparou pro que vinha aqui, ó. Cara, então, e aí, cara... claro, é uma fonte de renda, né, cara? Eu também consegui sair do hospital, ficar mais tempo me dedicando a esses cursos. Hoje é um curso que tem, cara, mais de 80 aulas dadas por mim, sabe? Quase uma pós-graduação. Muito legal, muita coisa. E eu também tenho um conteúdo mais exclusivo também no Instagram, que as pessoas pagam um almoço por mês, mas para ficar mais próximo dos meus conteúdos exclusivos. E aí eu consigo, cara, fazer o que eu sentia falta, que é ensinar o maior número de gente possível, entendeu? E aprender, né, essa cara? foi a minha história. Mas pra você ensinar, você tem que aprender mais, né? Sim, só que, cara, eu poderia ter desistido, mas eu acho que talvez o esporte também, que eu sou um cara que... Competitivo, difícil de desistir das coisas, sabe? E como você disse, eu acho que é um propósito, sabe, cara? O mesmo propósito que vocês têm, né, de trazer conteúdo, o seu ouvinte, cara, ele deve ser agradecido. Por quê? Porque vocês estão aqui, cara, trazendo as pessoas, as melhores pessoas para falar de coisas que entendem e, cara, isso é uma coisa que vai se espalhando e vai ajudando as pessoas, né? Total. De forma... Com certeza. Só que eu tomei muita pancada, né, cara? E assim, inclusive,
na tentativa de me acusar no conselho, essas coisas, né? Pra me frear um pouco, sabe? Essa tentativa Então- do conselho é porque o médico ele não pode Fazer publicidade Não isso. Não Mas é assim, eles me acusaram, por exemplo, de estar ensinando anestesia pra não médicos, porque meu Instagram é aberto. Mas, pô, Pô, isso tem nada a ver. não tem nada a velho. ver, né, cara? Não faz Porque- sentido nenhum. Não é nada, porque a bula do remédio qualquer um pode acessar, né? Não, cara, Sim. Hoje, livro de medicina, qualquer livro, qualquer um. E todos os canais de medicina hoje são abertos, não tem canal fechado, né? Mano, Então, vou assim, te a punir informação- porque você tá ensinando. Não, exatamente. Não dá, velho. Não dá. Eu não Só poderia, você eu não pensa- poderia abrir um curso e ensinar dentista, por exemplo, a fazer anestesia. Isso meu conselho não permite. Mas você abrir um canal, né, médico, né, e passar informações, cara, isso aí aprende quem quer, executa quem pode. Total. Quem tem especialidade, quem tem o direito de executar, né? Agora, não pode punir quem ensina, tem que punir quem executa de Sim. forma indevida. Né? Lógico, Cara, eu vou te lógico. falar assim, é muito fácil essa comparação se você pegar o direito, por exemplo. Todo mundo tem que saber o direito, tem que conhecer a Constituição e tudo mais. Só vai usar isso aí o juiz, o promotor e o advogado. Exatamente. Mas você tem que saber. Exatamente. Tem Até pra você obrigação de cobrar, saber, né, até pra você mano? cobrar, entender se o cara tá fazendo o Sim, procedimento verdade. correto ou não. O leigo precisa entender um pouco de anestesia, se Total quiser. isso. Se você vai ser anestesiado por um transplante, Uhum. cara, você pode mergulhar a fundo como a anestesia é feita no transplante. Não quer dizer que você vai fazer uma anestesia. Ou não, Você vai- ou não, você pode ter alguém que te explique isso de uma forma melhor. Porque se Melhor. você for estudar ele, talvez Sim. você nem vai conseguir, né? Mas... Com certeza. E qual que é a cara. sua fonte de conhecimento, assim? Porque, igual você falou, livro 5 anos pra trás. Isso, se for traduzido, é mais tempo ainda. Sim. Então, onde você busca, assim? Então, pra- o livro ele é necessário porque é a base de tudo, né? O alicerce, né? Do conhecimento, né? Eu acho que é onde você vai construir todo um raciocínio, uma base científica. E depois a atualização com artigos científicos, que hoje está muito fácil, porque as revistas publicam artigos científicos toda hora, né? Google, né? PubMed, que é uma base, é uma biblioteca, né? Científica que os médicos usam também bastante em busca de artigos científicos. As próprias revistas médicas, né, têm contas no Twitter, no Instagram, e eles lançam o tempo todo no Twitter, por exemplo, artigos novos, com link e tal. Cara, e ali você fica buscando. No Google, às vezes, por exemplo, eu quero estudar um tema que tô martelando na cabeça. Cara, sai buscando, fuçando o Google. Aí o Google, cara, é um portal, né? Começa a aparecer um monte de coisa que você nem sabe, vai... Qual foi o último tema que você saiu buscando aí pra aprender? Cara, por exemplo, uma das coisas que eu mais estudei recentemente foi sobre cetamina, porque foi tema do meu curso, né? Foi uma das aulas que eu dei. Só que a cetamina é uma droga anestésica, né? Uma substância. É um anestésico desde 1962, tá? Então, inclusive, está se completando 60 anos a cetamina, né? Ela foi descoberta por um laboratório americano e hoje ela está na lista da OMS de medicamentos essenciais, né? Ela é muito utilizada na África, em países pobres também. É um dos anestésicos mais completos que a gente tem. E ela ficou esquecida um pouco por causa do uso recreativo, né? E por conta das alucinações que ela pode causar. Só que agora ela está ressurgindo na anestesia, cara. Inclusive na psiquiatria para depressão. Então é uma droga antiga, mas ao mesmo tempo nova. Então os anestesistas estão usando muito cetamina, os intensivistas, o médico emergencista, o pediatra, todas as especialidades médicas, né, que atuam a nível hospitalar estão usando cetamina. Mas por ser mais barata? Ela é mais barata e ela tem várias propriedades interessantes, analgésica, sedativa. Ela confere também uma sedação diferente dos outros medicamentos, não dá depressão respiratória, tem muito menos efeitos colaterais, tem umas propriedades muito interessantes. E como é que faz com essas alucinações? É questão de saber usar, né? Saber administrar, na verdade. Tá. Então, quando você sabe administrar a medicação, a cetamina, você previne isso, né? Então, é um preconceito que ela sofreu, mas que hoje está caindo por terra. E como está sendo muito utilizado na UTI, e meu curso é muito denso, é muito profundo, cara, eu falei, vou mergulhar de cabeça na cetamina, por mais que eu entenda, eu conheça a medicação.
Só que aí é aquele negócio, né, cara? Descobrindo. Quanto mais você pesquisa, você vai estudando. No final das contas, eu tive que separar em 3 aulas de 5 horas e meia só sobre um anestésico, cara. Caramba! 5 horas e meia de aula só sobre um anestésico. Nossa. Então, assim, foi uma coisa que eu me estudei bastante e hoje domino. Como o psiquiatra usa isso daí? Então, eu até estive fazendo, né, um podcast, que eu tenho um podcast de anestesia, chama Mundo da Anestesia, né? Só para fazer uma propaganda. Legal, sim. Massa, Pra quem quiser, Mundo da Anestesia. Foi o primeiro podcast de anestesia do Brasil. No YouTube? Tá no Spotify. Agora eu comecei a fazer alguns episódios gravados, o vídeo da hora, tá no sim. YouTube também. Mas, inclusive, na semana passada eu fiz uns episódios sobre cetamina e depressão. A depressão é o mal do século, né? Depois da pandemia, isso aumentou muito, né? O número de pacientes com depressão maior, que fala que é depressão grave. Né? E os antidepressivos tradicionais que a gente utiliza hoje são ineficazes em até 1/3 dos pacientes. E demoram a fazer efeito. Então, a taxa de suicídio aumentando, né? Assim, tá um negócio bem assustador. Tem que ser melhorado, né? É uma parte que tem que evoluir agora. E aí, de uns 10 anos pra cá, a cetamina começou a mostrar alguns efeitos antidepressivos interessantes, né? Inclusive imediatos. Então, por exemplo, ela, em uma única dose, ela tira a ideação suicida da pessoa. Como assim? Caraca! Então, por exemplo, você tem um paciente muito deprimido, Sim. né, com ideação suicida, falando que quer se matar ou já se tentou se matar algumas vezes, enfim, chega na clínica, se ele recebe uma infusão de cetamina guiada, né, com um profissional adequado, com indicação do psiquiatra, num ambiente adequado, ele sai da sessão, né, de infusão sem ideação suicida. Normalmente, assim, cara. É interessante. Cara, então isso aí vale... É a revolução. O cara tá lá, se ele tenta um suicídio, por exemplo, ele já tem que ter pelo menos uma dose disso aí imediatamente. É uma indicação. Se ele começa a falar, já teria que ser isso, na né? verdade, a cetamina é utilizada hoje em casos refratários aos tratamentos convencionais, com psicoterapia, né? Psicologia ou psicanálise ou psicoterapia, enfim, com psiquiatra e com pelo menos 2 antidepressivos, né? Então, se o paciente tem essa refratariedade ou ideação suicida, aí o psiquiatra já pode indicar cetamina. Ela não pode ser indicada direto. Mesmo sabendo que tem um resultado bem, vamos falar, bem eficaz. É porque, assim, é uma coisa que ainda está crescendo no Brasil, não é todo lugar que faz cetamina, o próprio psiquiatra não pode fazer no consultório dele, entendeu? É uma coisa que envolve uma estrutura maior. Sim. Mas o número de clínicas de infusão de cetamina nos Estados Unidos está crescendo absurdamente, né? E no Brasil também. No Brasil está cada vez mais comum, né? E eu torço para que isso aconteça porque, cara, é realmente assustador os números de depressão, né, no mundo, não só no Brasil. Acho que a gente estava falando sobre isso. Acho que agora os cuidados com doenças mentais vão aumentar, né? O SUS vai começar a investir nisso daí. Vai, né? Até porque você tem a depressão, tá muito grande, mas a ansiedade também. Até, acho que, se não me engano, mais ainda até do que a depressão. Agora o que me assusta é saber que um remédio que foi criado há 60 anos atrás, velho. E barato, viu? Agora que está sendo descoberto coisas que não se sabia dele, né? E tem muita coisa para se descobrir da cetamina ainda. É uma substância incrível mesmo. Você acha que tem alguma empresa, porque você acabou de explicar para a gente que ele é eficaz e é barato, alguma empresa, por exemplo, farmacêutica, que vai tentar boicotar isso aí? Não, na verdade, aí já liberaram, a Anvisa já liberou o uso da cetamina por via nasal para depressão. Inclusive a FDA, que é o órgão regulador nos Estados Unidos, né? Só que por ser nasal, né, pela própria produção, enfim, essas coisas, é caríssimo, né? E produzido nos Estados Unidos, enfim. Aí, só que não é tão eficaz quanto a cetamina que a gente usa no hospital, que faz por via subcutânea ou na veia, né? Esse nasal não é tão eficaz quanto a cetamina barata. Cara, e como é que você consegue mensurar isso aí? Eu sei que tem um estudo, mas é o peso da pessoa, é o grau de trauma que ela tem? Como que você faz para calcular essa dosagem? Não, a dosagem é de acordo com os estudos, né? Então tem vários estudos já com cetamina e depressão, e aí eles testam vários tipos de dosagem, né? Várias dosagens diferentes, vários esquemas terapêuticos diferentes, por exemplo, periodicidade, se é uma vez por semana, ou se vai ser uma vez por mês, ou se vai ser todo dia. E aí usam as doses diferentes e avaliam vários braços, vários grupos.
E aí eles veem, ó, esse grupo aqui, nessa dose, nessa periodicidade, teve um resultado melhor. Aí acaba sendo o padrão, né? Virar uma corrente ali. E a tendência é baratear, né, cara? Isso aí começa... Sim, o problema, sabe o que é, cara? O plano de saúde ainda não cobre. Então, aí... Mas é temporário também. Eu acho, né? porque... Cara... Porque é uma coisa off-label, né? Não está na bula, né? Não é uma coisa aprovada pela Anvisa, essas infusões de cetamina na veia. A partir do momento que for aí, e foi reconhecido pela Sociedade de Psiquiatria, reconhecida pela CFM, enfim, como uma terapêutica, como um tratamento realmente eficaz, aí os planos de saúde vão ter que cobrir, não vai ter jeito. Tem um estudo aqui, a gente até falou semana passada sobre isso, tem um estudo aqui de Ribeirão, que também é inovador na cura do câncer e outras doenças, que é a Cartcel. Exatamente. Que tem projeto de ser incluso no SUS isso aí em breve, né? Eu acredito que sim. Na verdade, até eu recebo mensagem, né, de pacientes, né, ou de familiares, né? Renato, descobri que tem um tratamento contra o câncer. Só que é uma coisa super específica, eu não sei as indicações, né? Precisa de passar por uma avaliação do hematologista, enfim, claro, né? claro. Não é todo paciente que vai se beneficiar desse tratamento, deve ser uma minoria de pacientes. Por enquanto, né? Então, por enquanto. Mas, cara, realmente... É um caminho, né? É um caminho. Ô, Renato, qual que é a anestesia mais difícil, assim, que você acha, de todas aí que você já fez? Cara, é transplante de pulmão, cara. Transplante de pulmão é brabo. Precisa de 2 anestesistas. Não, assim, dá pra fazer sozinho? Dá, mas 2 anestesistas é melhor. Porque, você imagina, quer ver, ó? Vou explicar de uma forma que vocês possam entender. Transplante de pulmão ocorre naquele paciente que tem um pulmão doente, né? Sim. Então, por exemplo, um paciente que fumou muito, ou um paciente que às vezes tem DPOC, que a gente fala, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ou uma fibrose pulmonar idiopática. Por exemplo, o paciente começa a ter fibrose no pulmão. Né, o parênquima pulmonar, os alvéolos que fazem a troca de oxigênio, começa a ficar fibrótico, né, começa a perder sua função. Às vezes ocorre de forma autoimune, às vezes idiopática, e o paciente começa então a ficar necessitar de oxigênio. Aí o coração começa a sofrer também, porque o coração começa a bombear sangue para um pulmão duro, né, cara, que aí o ventrículo direito que bombeia sangue pro pulmão não conseguir bombear, o coração começa a ficar também capenga. Então é um paciente candidato ao transplante, porque é uma doença progressiva que não tem tratamento que cura, né? Mas assim, você consegue diminuir a progressão da doença, né? Evitar que elas... Estabilizar de alguma forma. Mas só vai piorar, não tem jeito. Então, só que aí o transplante de pulmão, cara, o que acontece? Né, tem o pulmão do cadáver, que tá lá na mesa, bonitinho, preparado. Aí o cirurgião vai lá, abre o tórax do paciente. Aí o cirurgião vai lá e clampeia, né? Ele clampeia os vasos e o brônquio, né? Um pulmão. Fecha assim tudo, né? Pra dissecar e retirar um pulmão, né? Aí, nesse momento, o paciente fica com um pulmão só e doente. Aquele pulmão já não funciona direito, só que com um só. Caraca! E tem que manter o paciente oxigenando, cara. Tem que manter o paciente vivo, né? E aí, o coração, ele bombeia sangue. Em vez de bombear para 2 pulmões, ele bombeia para um só. Que é uma resistência muito maior. Porque eu fechei uma torneira, vamos dizer assim. Aí o coração já é fraco, bombeando só para um lugar, cara. Aí o coração também fica capenga. Aí você tem que cuidar do coração do paciente também, para não parar. Então, nessa luta aí para manter o coração do paciente, os sinais vitais do paciente adequados e para manter a oxigenação, então normalmente precisa de 2 anestesistas, um para ficar com uma coisa e outro com a outra, cara, porque é muita coisa para fazer, muita medicação e às vezes começa a sangrar, tem que transfundir. Cara, é uma loucura. Fora os monitores, tem muito monitor, né? É como se fosse uma cabine de avião, cara. É possível de fazer sozinho isso aí. Até dá. Tem anestesista que vai chegar aqui e vai falar, eu faço sozinho, mas, cara, que negócio, não né? Não vale a pena, né? É igual um cara no box da Fórmula 1. Eu consigo botar os 4 pneus nesse carro. Mas se você pode botar mais rápido com um monte de mecânico ali. Então, assim, é brabo. Tem Quantas horas uma cirurgia dessa? Cara, tá cada vez melhor no Brasil, né? Ao passar dos anos, o cirurgião vai operando mais rápido, né? Vai adquirindo mais destreza, os instrumentais cirúrgicos vão melhorando, a estrutura vai melhorando. Eu acredito que hoje, em 6 horas, eles conseguem fazer um transplante de pulmão no Einstein, por exemplo. Você já fez quantas dessas aí? Eu já fiz uns 6 transplantes de pulmão, só porque não tem tanto, né? Caraca, não, mas é muito. Eu nunca ouvi falar uns 2, velho. Eu imaginei 2, talvez. Mas é porque eu era da equipe de transplante do Einstein na época, em 2012, 2013, né? Então a gente fazia todos os transplantes do Einstein naquela época.
Então aí eu consegui fazer. Eu fiz na residência também, no HC. Um ou dois, não me lembro, e fiz mais uns 4 na... Então, mas essa é uma cirurgia planejada, né? Assim, tem todo um preparo para isso. E você falou igual da sua mãe, que era dermatologista. A hora que você falou, eu me vi de queimadura, por exemplo. Quando o cara queima todo, eu imaginei que você ia me falar alguma coisa assim, sabe? De um... Grande queimado. Ou de um acidente que o cara chega todo estourado e você também tem que fazer isso, você entende? Muito porque difícil, o cara também. gritando ali... Não, né, nesse caso, um grande trauma também é bem difícil, né? Porque é uma emergência, né? E aí o paciente pode estar ali entre a vida e a morte, então realmente é difícil também. Mas são situações diferentes. Uma eletiva, agendada e tudo. Né? Você consegue programar melhor a sala, né? A estratégia toda. No trauma, realmente. E aqui na unidade de emergência na USP de Ribeirão, a gente pega bastante. Inclusive tem uma unidade de queimados, né? Que é um andar inteiro, que foi reformado recentemente. Cara, é um centro de queimados espetacular. Que rola o transplante também, né? De pele, né? Eu já vi isso aí. Não, usam, na verdade, pele de cadáver em alguns casos, né? Pra proteger o paciente, assim. Né? Cara, eu não sei o que eu vi, mas alguma coisa tipo com... Assim, nem é muito peixe, dessa área. né? Não, de peixe. Sim, Exatamente, de peixe. No Brasil, foi uma descoberta no Brasil, né? O uso no Brasil. Só que isso é temporário, né? É para proteger o paciente daquela situação de que ele teve uma queimadura muito grande e não tem da onde tirar mais pele dele mesmo, sabe? Fazer enxerto de pele. Porque numa queimadura, né, por exemplo, o paciente queimou a barriga e o dorso, né, as costas. E aí ele precisa, uma queimadura profunda, ele precisa tirar, desbridar, tirar aquela parte, né, morta, né? E aí precisa cobrir aquilo ali, né? Porque pele é vital, né, cara? É um órgão do corpo, né? O maior órgão que a gente tem no corpo que protege. Protege contra tudo, infecção, perda de temperatura, enfim, um monte de coisa. E aí você tira de outro lugar, você tira do couro cabeludo, pele, né? Você tira do braço, da perna, de onde for. Só que quando o paciente tem uma área extensa... 90%. Né? 90% é até difícil sobreviver, bem difícil. Mas, por exemplo, 50%, 60%, né? Você não tem de onde tirar, né? Muita pele. E aí você usa... essas pele de peixe, escama de peixe, não sei, aí, ou de cadáver, né? Mas é momentâneo, porque isso não vai ficar no paciente, né? É só para cobrir com alguma coisa, né? Para depois você ter de onde tirar depois do paciente. Que loucura, cara. Legal. E não dá para fazer essa pele, sei artificial. lá, produzir isso aí, artificial? É difícil, não dá, cara, porque a pele, querendo ou não, ela é um tecido vivo, né? Precisa de ser reptilizada, as células vão morrendo e vai sendo reptilizadas, entendeu? Precisa crescer, né? E porque quando a gente enxerta a pele, né? Eles usam uma maquininha que eles fazem tipo umas tramas, assim, como é que eu posso dizer? Porque, por exemplo, se eu tirar uma pele total, eu consigo tirar um quadradinho só. E aí eles usam uma maquininha que eles conseguem aumentar a pele desse tamanho, assim. A pele estica pra caramba, né? Estica, mas eles fazem umas coisas quadriculadas, assim, sabe? Pra aumentar a área, ficar vários buraquinhos. Sim, como se fosse uma rede mesmo. Uma rede. E aí, esses buraquinhos que ficam, depois a pele vai crescendo e entendeu? Caraca, eu vou te falar. Legal, medicina muito louco isso aí. É inteligente demais, né? Porque imagina, você tem uma área extensa queimada, você tem poucas áreas para tirar, né, de pele, né? Pô, nesses hospitais já deve ter acontecido situações assim, inusitadas também, né, desses anos todos. Sim, cara, sim. Principalmente emergência, assim, né? As queimaduras elétricas, hoje tem muito roubo de cobre, né? Fio de cobre, cara. Nossa, então chegam uns pacientes com queimadura elétrica braba também. Só os noia, né? Que o cara já é fraco. Não, fala assim, que aí você pega um cara desse, ele já é fraco, ele é da rua, ele é usuário de droga. Geralmente são pacientes de rua, fragilizado pra caramba já. Sim. Fisicamente. E aí às vezes perde braço, perde perna, é complicado. Cara, e tem uma situação que às vezes o cara tá lá, eu já vi, por exemplo, que o cara tem uma infecção e ele não pode tomar anestesia. Existe isso? Não, assim, anestesia... na verdade, se o paciente precisar... Eu te falo que às vezes... por exemplo, quando você vai fazer... Aí bem mesmo o dentista vai fazer. Se você tiver canal, por exemplo, a anestesia não pega porque tem uma inflamação, mas aí é uma anestesia local, né? Quando você tem uma anestesia... Você precisa fazer uma anestesia local em alguma região. E se a região está infectada com abscesso, alguma coisa... né, geralmente o anestésico local ele não tem muito efeito mesmo. Né? Não funciona mesmo, não. Por causa do pH, o pH local ele é muito baixo, muito ácido, né? E aí, como o anestésico é uma base fraca, tem uma reação química que ele não consegue atuar no receptor.
né, no canal de sódio. Então você acaba tendo pouco efeito da anestesia. Mas aí você tem outras formas de anestesiar, né? Se for o caso, se for necessário, você faz anestesia geral, você faz anestesia na veia, né? Você não faz anestesia local. Entendi. Dessas anestesias que você fez, que ficou viral na internet, qual que você lembra que a galera ficou mais impressionada, assim? Cara, tem técnica anestésica que eu divulguei, que chegou em mais de 30 países. Eu recebi já mensagem da Índia, de República Tcheca, da Itália, Espanha, Portugal, tudo quanto é lugar, América Latina inteira, né? Uma das coisas que me fez crescer na internet foram essas técnicas anestésicas que eu divulguei. E que incomodou algumas pessoas, né? Mas eu fui convidado, inclusive, para dar aula sobre isso em congressos, né? Sobre essas técnicas. São 2 técnicas o carro-chefe, né? Que eu divulguei bastante, que inclusive até eu vou em outubro dar um curso em Portugal sobre uma delas, porque a galera realmente ficou impressionada com os resultados, é bem legal. E eu divulgo com esse objetivo, né, de promover a anestesia mais segura, de melhor qualidade, ou então estimular o raciocínio, estimular o anestesista a pensar, né, porque fica muito automático, né, o médico hoje está muito robotizado, né, tudo muito automático. E a gente precisa parar para pensar que o paciente ele é único, né. E essas 2 técnicas impressionaram a galera quando os caras viram. Impressionaram. Não foi algo que eu inventei, né, é claro que isso surgiu, né, da literatura, né, você acaba pescando algumas informações que já existem, você elabora a sua maneira de anestesiar, anestesia por algum tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, vê que dá muito certo, aí você fala, putz, agora eu vou divulgar. Né? Mas não é invenção, não é uma coisa que não existe, nossa, o cara tirou isso não sei da onde, não tem lugar nenhum. Não é isso também. Então tudo que você já divulgou, você testou durante meses para validar o processo e falar, ó, galera. Sim, eu aprimorei, né? Aprimorei algumas coisas e assim, estimulei o uso, né? Tinha muita coisa ali que já era esquecida por muitos e muitos anos. Eu fui lá, peguei, aprimorei, mexi com algumas medicações, usei outras, e enfim, no final das contas eu demonstrei e falei, e realmente, cara, é uma coisa espetacular, revolucionária mesmo. Cara, mas isso aí é um risco, eu falo assim, por isso que o povo quer te matar, porque o procedimento ali, o médico sabe o medicamento que vai usar. Por exemplo, no Covid teve muito disso. Os médicos, às vezes, preferiam não falar o que estava usando no tratamento, de medo de, às vezes, ter retaliação sobre, sei lá, de ter um erro, por exemplo. Então, porque é arriscado. Não, mas não nessa fase de chegar a anestesiar, né? Não, mas é isso que eu falo. Mas o que ele fez é bem diferente. Ele faz um estudo de todo o procedimento que ele testou e que já deu certo, que está funcionando, para depois sim falar, cara, eu fiz isso aqui, isso tem que dar certo, né? A anestesia tem muito disso, né? Você tem uma experiência, você não está usando nenhum anestésico que nunca foi usado no mundo, no ser humano, não. É um anestésico normal. Só que o modo como você faz é um pouco diferente, entendeu? É isso. E você mostra como você faz e é para médico anestesista. E aí o médico anestesista tem discernimento, né? E tem a liberdade de falar, olha, não, realmente dá para fazer, não dá, eu vou fazer, não vou. Não é uma coisa assim que é obrigatório fazer ou não, né? E assim, na verdade, o mais importante é abrir a mente do anestesista e falar assim, caramba, dá para fazer diferente, entendeu? Tem outras opções. Não só a que eu uso rotineiramente. Então, acho que o mais importante é isso. É pensar fora da caixa, estimular as pessoas a pensarem que existe outras formas de fazer anestesia, se bobear até melhor, entendeu? Na pandemia, cara, eu lembro da galera falar, porra, tá faltando remédio pra entubar, fica em casa, tal, toda aquela parada que rolou. Você acha que nessas técnicas teria como você fazer uma outra técnica para anestesiar o paciente? Ou realmente faltou essa medicação para entubar a galera? Não, faltou por vários motivos, né? Claro que o uso de medicamentos aumentou por conta do paciente COVID, que é um paciente que demanda mais anestésicos, demanda mais, né? As UTIs ficaram lotadas, enfim. Né? Também por conta da pandemia, fica em casa, as próprias indústrias tiveram também a menor produtividade, né? Até mesmo para
vender, distribuir essas medicações, então teve isso também. Mas também teve o uso indevido, né? O uso de medicações que não precisavam ter usado ou que usaram demasiadamente por conta de receita de bolo. Então, assim, eles padronizaram doses de todos os anestésicos para qualquer paciente. Só que se você padroniza, você provavelmente, em alguns pacientes você vai usar menos, outros você vai usar mais. No final das contas, às vezes você usa mais do que é necessário. Se gastou. Né? E também houve, assim, um erro nessa pandemia que foi colocar os profissionais menos experientes na linha de frente, entendeu? Então, quem que atendeu mais os pacientes com Covid que chegavam no pronto-socorro, né, ou que chegavam na UTI? Os médicos com menos experiência. Recém-formados. Mas por que isso? Porque, na minha opinião, não houve uma estratégia dos municípios, dos estados, até mesmo federal, de criar comissões multidisciplinares especializadas, pegar os... Quer ver? Um exemplo. Ribeirão ganhou 100 milhões de reais para combater a pandemia. Cara, o prefeito era para chegar e falar assim, quem que é o intensivista mais foda de Ribeirão? É o fulano, então chama ele aqui. Vem cá, qual que é o enfermeiro mais foda intensivista? Chama ele aqui, põe na mesa. Fala assim, ó, eu quero que você monte uma equipe, cara, pra gente criar aí 5 unidades de terapia intensiva e Covid. Eu vou ter 100 milhões, sei lá, 50 milhões. Eu não quero saber, cara. Eu quero que você pague bem pago todos os melhores. Eu quero que você ponha os melhores profissionais, mas a gente vai pagar bem. Porque eu quero tirar esse cara de casa, eu quero tirar esse cara do conforto da família, eu quero tirar ele não sei da onde. Mas eu quero fazer. E aí você ia ter aqui em Ribeirão 5, 6 UTIs com os caras mais foda, ganhando bem por isso, porque claro, velho, que tem que pagar bem. Exatamente. O cara tá se porra, lógico. Não, mas o médico, ele é um cara que tem que trabalhar de graça, porque ele tem que ajudar as pessoas. Cara, não é por aí também. Não é assim não, mano. Né? Não é assim que funciona, na minha opinião. Acho que todo mundo tem que ser bem remunerado, ainda mais. E quanto mais especializado, mais o cara saber fazer aquilo, tem que ser mais bem pago mesmo, cara. É o negócio da como é que fala? Até pra incentivar, né, cara? Você tá aqui, você é o pica aqui, mano. Você que vai... Você é o responsável por isso aqui, meritocracia, mano. né, cara? O cara, ele ia, né, todo dia o cara ia só querer melhorar. Só ali, que né? o que aconteceu, cara? A remuneração foi baixa, na minha opinião, né? Por conta de tudo, toda a exposição que o profissional de saúde teve, o risco, né, de ser infectado, né, de passar para a família, né, enfim, né? Teve muitos médicos profissionais de saúde que morreram também na pandemia por conta disso. E só que aí quem que foi para a linha de frente? Os menos experientes, porque eram os que precisavam mais de dinheiro, eram os que trabalhariam por menos, entendeu? Então, assim, esse foi um grande erro, na minha opinião, sabe? E aí, por conta disso, você começa a usar medicamento demais, cara, sabe? E aí, os pacientes ficam resistentes aos medicamentos. Então, quando você põe um especialista, o cara usa aquele medicamento para aquele paciente, esse outro medicamento para esse, sabe? Na hora certa, no momento certo, na dose certa para aquele paciente. E aí, com certeza, ia ter muito menos escassez de medicamentos. Só para concluir o seu raciocínio, tudo se justifica. Porque se ele coloca o cara melhor ali no momento, ele teria economizado no medicamento. E o dinheiro teria sido gasto praticamente o mesmo. Sim. Porque exatamente a gestão, menos, a gestão, cara, É. da saúde no Brasil, ela é muito, muito fraca, cara. Então economizou de um lado, mas gastou muito mais do outro. Sim. Então valeria a pena, sim, né? Esse projeto que você acha que seria o ideal, com certeza. Eu acho. Quando você põe o melhor... Até porque o resultado eu acho que seria melhor. Sim, tá, exatamente. Com certeza. Você acha que a nossa medicina, perde muito pra medicina lá de fora? Cara, não, na minha opinião, cara, os médicos brasileiros são fantásticos, assim, os caras foda mesmo, são de diferenciados. Claro que a gente está vivenciando um momento bem preocupante na medicina, que é o quê? Essa abertura desenfreada de escolas médicas. Hoje tem... A gente estava até conversando, quantos tem lá em Araguari? Quantas faculdades de medicina tem lá? Tem uma. Na Uberlândia são 3, 4, Em Uberlândia tem também, mas pra você ver, num raio de 30 km são 2. Então, aqui são 4 ou 5, então lá em Juiz de Fora são 4. Forma muito médico. Então, hoje forma-se mais médico na China, né, cara? Então, assim... E a formação do médico está muito falha também por conta disso, né? Tem muita gente que faz medicina por conta do dinheiro, que antigamente poderia até se justificar, mas hoje, cara... Hoje o médico, se você pegar a hora trabalhada do médico, pô, é uma das piores que tem. É porque o médico ganha bem por quê? Porque trabalha pra cacete. Porque, por exemplo... O médico não tem freio, né? Tipo assim,
é igual o motorista de caminhão, cara. O cara pode emendar várias viagens uma na outra, né? Quer dizer, eu acho que hoje tem uma lei que não permite. Mas o cara pode trabalhar 24 horas por dia e vai ganhar mais. Ah, cara, hoje tem youtuber, influencer que ganha mais que médico. Tem mestre obra que ganha mais que médico. Sim, cara, né, mecânico, pedreiro. né, tudo. Cara, eu tenho um monte de colega, eles são da área, são médicos também, e tem um que ele é muito indignado, que ele não, igual ele falou assim, não estou desvalorizando nenhuma profissão, mas se você pega uma manicure hoje num salão, a hora dela é mais cara que a minha. Só que ela demorou muito menos tempo a virar manicure, né? Sim, o médico assim, demora 9, 10, 15 anos. Não falando sobre essa profissão específica, que é bem legal, mas você pegar o que um médico pode entregar, né? E o resultado final, eu falo que é uma vida e o outro que é uma unha bem feita, que é legal também, o médico tem importância. Então, eu acho que, né, cada um com a sua proporção. Sim, só que o que acontece? Se o médico fosse bem remunerado, ele ia trabalhar menos, né? Ele não ia precisar se matar, fazer jornadas de 48 horas diretas de trabalho. Isso impacta também na qualidade de atendimento, né, no paciente. Então, você pega um médico que já está na sua jornada aí na 44ª hora seguida de trabalho, numa UTI, ele não vai dar a mesma atenção, ele não vai ter, né? Humanamente não é possível. Não é possível. O cara pode errar medicamento, o cara pode passar despercebido aí alguma coisa, né? Um diagnóstico. Então, assim, isso existe muito no Brasil. Não tem uma regulamentação de carga de trabalho. Tem colegas que trabalham, tem colegas médicos, cara, inclusive anestesistas, que trabalham 120 horas semanais. Aí você vai ver que o cara ganha bem pra caramba, mas, putz, o cara a custa de quê, né? Então isso também aconteceu na pandemia. Cara, ele não ganha bem, porque ele tá trocando a vida Quer dele. ver uma profissão que ganha muito menos do que merece? Fisioterapeuta, cara. Fisioterapeuta na UTI trabalhou mais como ninguém, cara. Se matou de trabalhar. É foda mesmo. E cara. trabalhando muito e ganhando muito pouco, entendeu? Então E faz uma diferença do caramba danada, também, total. Final é ele. Então, assim, a medicina no Brasil ela é muito boa, cara. Mas em grandes centros ou em bons hospitais ou pessoas que tiveram formação bacana. Agora, eu não sei o que vai ser daqui a 5, 10 anos, com essa quantidade de médicos sendo formado, né? Cada vez mais pós-graduação se abrindo em qualquer lugar, sem fiscalização, sem nada, entendeu? Então, você acha que lá na frente, daqui 5, 6 anos, pode ser que eles montem tipo uma OAB dos médicos? Tomara. O médico vai ter que fazer outra prova aqui pra realmente... Tomara que isso aconteça, é claro. Sério? Sim, mas é que sim, também uma prova não vai medir o que o cara vai virar depois de 10 anos, né? Mas o que eu aconselho é a população, né, saber, né, escolher melhor o seu médico, o lugar onde vai, né? Se informar melhor. Quanto mais a população se informa, mais criteriosa ela fica, né? Ela acaba cobrando mais, né? Eu já vi médico falando que não daria conta de trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo. Porque aqui o atendimento é muito mais humanizado no nível desse médico, do que lá nos Estados Unidos. Lá é um atendimento mais frio. Aqui você passa o telefone pro paciente, você troca uma ideia depois. Lá ele não se veria agindo dessa forma. Nos Estados Unidos é uma medicina bem diferente. Eu tenho uma colega que é endocrinologista. Ela foi trabalhar numa empresa, numa indústria farmacêutica, como pesquisadora lá. Teve filho lá recentemente. Ela ficou assustada. Pelo amor de Deus. A qualidade da medicina aqui, em termos de tecnologia e estrutura, é fantástico. Mas em termos de conhecimento médico mesmo, deixa muito a desejar. Ela ficou assustada com o humanismo, né, das pessoas, esse negócio do médico não tocar no paciente, é tudo exame demais, é tudo muito robótico, né, tecnológico demais. E muito erro médico, e também tem muita gente saindo da medicina lá, por conta disso, de judicialização da medicina, medo de tomar processo, né? A medicina lá ficou muito automatizada, então o médico perdeu a autonomia. Tudo protocolado. Então o médico chega no hospital para trabalhar, ele tem um protocolo a seguir, cara. Então ele não pode fugir daquele protocolo. E aí às vezes acaba errando, né? Ou deixando de fazer alguma coisa a mais pelo paciente, porque tem um protocolo a cumprir. Nossa, então aqui no Brasil a gente tem mais liberdade também para fazer uma medicina que você acha que é melhor para o paciente. Pô, cara, eu tenho que te perguntar um negócio também. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito querida minha, eu falei, cara, isso não é possível, velho. Mas ela me falou que no SUS, por exemplo, existe um certo preconceito. E não tem ninguém melhor pra me perguntar do que você. Você acha que realmente rola isso aí? As pessoas me falaram que, por exemplo, na hora do parto, mulheres negras recebem menos anestesia do que mulheres brancas. A hora que ela me falou isso, eu falei, cara, não é possível, velho.
Você acha que isso aí rola? Não, isso eu não acredito, não. O paciente recebe a anestesia que ele precisa, né? Essa é a individualização, porque tem pacientes que realmente recebem menos anestésicos porque eles demandam menos anestésicos, né? Então, por exemplo, os ruivos têm uma maior resistência aos anestésicos, então eles recebem mais anestésicos. O oriental é uma pessoa que tem muito sensível ao anestésico. Então ele recebe menos anestésico. É mais por conta disso, né? Não por conta de cor de pele, essas coisas. Cara, então existe mesmo. Existe uma classificação genética ali por etnia para que você anestesia a pessoa. Tem pacientes que são hipermetabolizadores, que a gente fala, né? Por exemplo, a maioria dos anestésicos são metabolizados no fígado. Tem pacientes que metabolizam muito rápido, né? Então acabam demandando mais Propofol, por exemplo, outros anestésicos, né? O ruivo é esse caso, ele precisa de mais anestésico. O ruivo, ele precisa de mais anestésico. Ele consome muito mais anestésico do que, por exemplo, o oriental. E o oriental tem que ser pouquinho. Geralmente é pouquinho, cara. Eles dormem muito fácil, eles são mais resistentes à dor, o limiar de dor deles é maior. Então, realmente. Que loucura, né? É interessante. É muito surreal Por isso que não dá pra fazer receita de bolo. Né? Tantos miligramas pra isso, pra aquilo. Cara, não dá. Senão você vai errar. Cara, tem que ter uma pré-consulta mesmo. Você chega lá e fala assim, olha que o olho azul, tá uma barbona desse tamanho. Quer ver? Por exemplo, uma consulta pré-anestésica com você. Uhum. Se você me fala assim, olha, na outra cirurgia eu tive dor pra cacete, cara. Eu acordei tremendo. E tiveram dificuldade pra fazer anestesia nas minhas costas. Ou tiveram dificuldade pra me entubar. Cara, isso são informações valiosíssimas, preciosas. Então a gente precisa ter essas informações do passado anestésico do paciente, por exemplo. Não, nunca recebi anestesia, mas quando eu vou no dentista, geralmente falha a anestesia. Ou quando eu vou no dentista, eu tenho muito pânico, eu fico tremendo, não consigo abrir a boca. Cara, isso tudo faz parte, né, da avaliação. Isso é importante. O cara que toma mais anestesias, ele cria algum tipo de imunidade, resistência ou não? Sempre vai ser não, por exemplo, mesmo. não, depende. Se o paciente está internado, igual o grande queimado, que vai dia sim, dia não, para o centro cirúrgico receber anestesia para troca de curativo, essas coisas, esse é um paciente que vai adquirindo tolerância, né, que a gente chama. Tolerância a algumas medicações. Aí a gente tem que fazer um rodízio, né, evitar. É igual a cerveja, né? Você vai todo dia você toma cerveja, vai chegar uma hora. Deixa de ficar tonto. Né, o etilista crônico, ele toma 3 engradados e fica de boa, né? Eu tomo 3 cervejas, capoto. Então, existe essa sensibilidade individual, tolerância, resistência, né? Eu tomo... O dia que eu tomei anestesia, eu nem vi que eu tomei. Eu já paguei na hora, assim. Coisa muito rápida. Se o cara só encostou em mim, assim, eu paguei. Então, isso é bom. Isso é bom. Essas informações são ruivo. Ou japonês, né? Porque, oriental. Você perguntou do SUS, cara. Assim, o SUS... Existem SUS e SUS, né? Por exemplo, não querer falar bem de São Paulo toda hora, mas o SUS em São Paulo é fantástico, o sistema de saúde de São Paulo. Então, você tem grandes hospitais, né, até nível secundário, você vai nos AMES, vai lá em Américo Brasiliense pra você ver o hospital secundário que tem lá. Que isso, cara, é uma coisa fantástica. Os pacientes são tratados de primeira, parece que você tá na Europa. Então, e é SUS, né? Em Barretos, por exemplo, o Hospital do Amor lá, que era o antigo Hospital do Câncer. Que isso, cara. Você entra lá, você fala, não tô no Brasil, e é SUS. Né? Então você vai no ICESP, que é o Instituto do Câncer de São Paulo. Rapaz, cara, vocês têm que ir lá pra você ver. É um prédio gigantesco assim, né? É vertical. A estrutura é espetacular. Nova York pra cima, entendeu? A gente tava falando da operação das irmãs gêmeas siamesas, feita pelo SUS, né, cara? Exatamente. Acho que não tem particular que faz uma operação dessa, né, mano? Só se tiver um convênio, né? Pode até fazer no ICE se tiver um convênio, né? Porque é uma cirurgia que vai... Na verdade, são várias cirurgias, vários exames, UTI. É uma coisa que... Horas de cirurgia. É um custo absurdo. Particular não dá pra fazer um negócio desse. É uma equipe gigante. Né? E no SUS, é interessante que no SUS geralmente você tem especialistas de todas as áreas ali, cara. Né? Então, principalmente o hospital universitário. Então é fantástico, né? E você vê a equipe estudando, né? Os caras têm reunião, enche um auditório, cada especialista fala da sua dificuldade, do seu problema, do seu plano terapêutico. Na verdade, cara, é uma multiprofissionalidade incrível, entendeu? Qual cirurgia que seja com mais tempo ali na sala de cirurgia?
Transplante de pulmão, fígado também. Cara, já 6 fiquei horas. bastante. Não, porque tem transplantes que são tem uma dificuldade maior, às vezes do cirurgião, porque às vezes é um paciente que já operou várias vezes a barriga, entendeu? Aí o cara vai operar um transplante de fígado, aí aquela barriga já tá toda fibrosada, toda mexida. O cirurgião tem dificuldade pra caramba, às vezes demora 10, 12 horas, 15 horas. Eu já fiquei em cirurgia de 24 horas, mas aí... Caramba, mano! Mas aí é assim, é mórbido demais. Porque, cara, passou de 12 horas de cirurgia, assim... Você deixa de pensar, né, E o cirurgião, ele já tem que pensar em fazer a cirurgia em 2 etapas, entendeu? Não dá pra... Cara, cirurgias muito grandes, demoradas, é muito mórbido pro paciente, entendeu? A anestesia não é vitamina, muito menos o paciente ficar lá deitado sendo agredido o tempo todo, né? Porque, querendo ou não, a cirurgia é uma agressão, né, cara? Sim, e o anestesista tá ali pra apagar o fogo, né? O cirurgião fica tacando fogo, o anestesista fica apagando. Então é complicado. Cara, e tem colateral. Eu falo porque, assim, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia um dia, eu não quero tomar, por exemplo, um que tem colateral de cair o cabelo, que o meu já tá acabando. Tem alguma cirurgia, assim, você consiga mudar o... Existe um mito, na verdade, né, que a anestesia geral faz cair o cabelo. Só que não, na verdade, a anestesia não faz cair o cabelo. O que faz cair o cabelo é o estresse, né? Então, o estresse perioperatório, do estresse cirúrgico, a inflamação, o medo, a ansiedade, isso tudo faz cair o cabelo. Não é do procedimento. Não é da anestesia. Pelo contrário, a anestesia está ali para proteger. Então, o anestesista é um anti-inflamatório, né? Então, por exemplo, se você está passando por uma cirurgia, a tendência é você ter uma resposta inflamatória grande, é você ter dor, é você ter, assim, se você não receber essa anestesia. Entendeu? Sim. A anestesia está ali para justamente fazer com que o seu corpo sofra o mínimo possível aquele estresse cirúrgico, entendeu? É como se você não tivesse sendo operado. A ideia é essa, o objetivo do anestesista é esse. Então, por exemplo, quando acaba uma cirurgia gigantesca, eu estubo o paciente, desperto o paciente e o paciente acorda, já acabou? Você fala, já acabou, você está no hospital, tudo bem? Tudo bem, nossa, não tô sentindo nada, tô com fome. Pô, isso aí é como se a gente ganhasse um campeonato, sai comemorando, entendeu? É tudo que o anestesista quer. Que quer dizer que a agressão foi a mínima, né, possível. Na verdade, quer dizer, foi uma agressão grande, mas o paciente sofreu. Não percebeu nada. E se você for acordar o cara e não acordar? Pode acontecer, é raro, né? Existe uma série de situações que podem justificar isso, né? E isso é um dos maiores medos do paciente também, né? Dormir e não acordar. Né? Põe uma adrenalina no cara? Infelizmente, eu já passei por essas situações, mas situações graves, né? O paciente vai parar o coração, já uma cirurgia muito... Aí você fala, poxa, tem chance de dar errado. Aí o paciente morrer na sala. Isso acontece em casos bem graves, tá? Mas é aquele negócio, se o paciente não operar também, a chance de morrer em poucos dias se você não fizer a cirurgia, vai, né, fatalmente. Mas é aqueles pacientes que é uma bomba relógio, né? Que chega conversando na sala de cirurgia, vai ter um aneurisma na aorta desse tamanho que pode romper a qualquer momento, entendeu? Caraca, sim. Aí o paciente tem que entrar na sala. Isso é uma cirurgia gigante, com a chance também de o paciente não acordar nunca mais. Aí é triste, cara, porque o paciente, sabe quando ele vem conversando, poxa, pessoal... tomara que descer a Deus esteja com todos vocês, tá? A gente, beleza. Pô, e o paciente não acorda porque morreu, sabe? É triste. Isso é uma das coisas piores que tem do anestesista, pro anestesista. Mas existe aquela situação que o paciente não acorda por vários motivos, né? E aí pode ser hipotermia, às vezes a sala está muito gelada, o paciente perdeu muito calor, então às vezes fica com a temperatura bem baixa, aí demora a metabolizar os medicamentos, aí o paciente demora a acordar, pode ser por algum distúrbio glicêmico, às vezes hipoglicemia, então a gente tem que colher glicemia, pode ser por às vezes um AVC, né, que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer no intraoperatório. Se o paciente tiver riscos, né, não um paciente como vocês, mas um paciente que já tem uma estenose de carótida por tabagismo, sabe, que esse paciente vasculopata, ou que já fez AVC outras vezes. Então tem uma série de coisas que pode acontecer, né? Mas a gente tá ali também para que isso não aconteça. Você sabe que falou de fome, é engraçado. Meu sogro, ele fez uma cirurgia séria na cabeça, né, cara? E quando ele acordou no hospital, cara, ele acordou com muita fome, assim. Ele
ele via churrasqueira em todo lugar do hospital, assim, sabe? Pô, me dá essa carne aí, vocês estão assando a carne aí. E aí ficou meio agressivão, assim, na hora. Ele assim, tava delirando já. Delirando, né? delirando. Ele é idoso ou não? Deve ter uns 60 anos, mais ou menos. Não, 70 não pode ser, porque vai brigar. 60. Não, e delírio pós-operatório pode existir. Aí pode ser pela doença do paciente, de base, pode ser pela anestesia. Depende. Talvez por ser uma cirurgia na cabeça. Pode ser também, pode. E aí cirurgia. o paciente se acorda vendo um monte de coisa, vendo assim. Mas normalmente quando o paciente tá lúcido e tá com fome, fome é sinal de saúde, cara. Porque tudo que envolve doença, cara, inibe o apetite, né? Isso é verdade. Então, se o paciente acorda com fome, cara, putz, essa é a melhor coisa que você pode escutar, né? Cara, e nesses delírios, assim, você já viu um delírio falar que foi... isso agora. Já. Que você falou assim, não, tem base, o cara tá delirando, não, velho. Sim, às vezes sim de abstinência, cara. Então, às vezes o paciente no pós-operatório imediato, ele começa a ter abstinência de um etilismo, do álcool, por exemplo. Então aí o cara começa a delirar porque ele tá fazendo sim de abstinência. Pode acontecer, né? E é sempre alguma coisa que ele gosta, né? Que você falou do Nivaldão Todo aí meu da sono carne. foi abstinência do Então, churrasco. minha mãe quando faz, ela já acordei e fala assim, ó, tem café aí? Não, café. Isso é bom. Tem café. Renato, você falou que tava fazendo um estudo com remédios psicodélicos. Que dá pra falar um pouquinho disso aí não, também? Na verdade, não, estudo não. Na verdade, eu também tô aprendendo muito isso, porque existe um termo que está sendo bem falado nos Estados Unidos, que é a medicina psicodélica, que são substâncias psicodélicas que estão sendo usadas para fins medicinais. Na verdade, estão sendo testadas, né? E provavelmente até o final desse ano, o MDMA, que é o êxtase, vai ser liberado pela FDA nos Estados Unidos, que é o órgão regulador, como se fosse a Anvisa aqui, para o uso do transtorno do estresse pós-traumático. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma epidemia de transtorno do estresse pós-traumático em ex-combatentes, né? Então, em veteranos de guerra, né? Vocês já devem ter visto filme disso, né? Sim, os caras ficam americano, loucos, né? os caras ficam loucos, né? Lembrando de coisas, perdem amigos, bomba, e os caras ficam em depressão e pânico, né? Então, os caras ficam incapazes, né? Depois de voltarem da guerra, de trabalhar, de ter uma vida normal, né? E esses remédios tradicionais, antidepressivos ou remédios para o transtorno de humor, enfim, eles não são eficazes para esse tipo de transtorno. Aí começaram a pesquisar o MDMA, o êxtase, e aí também começaram já outros estudos com LSD também, que são substâncias que foram proibidas na década de 60, 70, no movimento hippie, guerra do Vietnã, né? Os Estados Unidos estava tendo muitas pessoas estavam usando LSD, que foi sintetizado por um suíço e que num primeiro momento era utilizado de forma recreativa, quer dizer, para estudos, né, para novas drogas, e aí acabou sendo usado de forma recreativa, foi criminalizado, né? E aí, com esse lance da cetamina também, a descoberta do seu efeito antidepressivo, descoberta do êxtase para transtorno do estresse pós-traumático, do LSD, também, ayahuasca também. Então, o Brasil é o único país que eu saiba que tem artigo científico sobre ayahuasca para tratamento também de transtornos do humor. Então, a psiquiatria está vivendo, na verdade, uma nova fase, né? Então, claro que até hoje a gente não conseguiu encontrar nenhum antidepressivo eficaz, nenhuma droga, né, nenhum medicamento totalmente eficaz para esses transtornos psiquiátricos que a gente está tendo nesse século, né, um aumento muito grande. E aí essas substâncias psicodélicas, elas estão ressurgindo depois de serem criminalizadas por serem drogas recreativas e causarem alucinação e deixar todo mundo muito doidão. A gente sabe que ela tem alguns efeitos cerebrais, inclusive a ponto de permitir que o paciente mergulhe no subconsciente. Nós não conseguimos mergulhar no nosso subconsciente, nós somos presos ao nosso consciente, ao ego, né? São raros as pessoas que conseguem se permitirem mergulhar no subconsciente com psicoterapia. Alguns psicoterapeutas conseguem fazer com que você descubra o seu eu interior. Dá uma desligada aí. Essas substâncias, elas servem como uma abertura de um portal, de uma chave. Então, ela facilita a entrada
o mergulho seu no subconsciente. E quando você mergulha no seu subconsciente, você começa a descobrir muita coisa que você nunca parou para sentir ou para enxergar, enfim. E uma delas é, por exemplo, esses traumas passados, né? Então, isso de outras vidas? Às vezes de outras vidas ou da infância. Ou às vezes uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância e carrega esse trauma, tem bloqueios pra tudo. O trauma de aranha que aquele menino tem ali, ó, ou alguma coisa ali. Então, cara, com certeza. Caramba, então, essas substâncias vieram pra... É claro que a partir do momento que elas forem liberadas para uso medicinal, vão ser utilizadas com uma equipe especializada, multiprofissional, médicos, em clínicas. Saber ministrar isso. Né? Ser administrado nas doses corretas ou microdoses, né? Então isso é interessante. Inclusive eu recomendo vocês a assistirem um documentário, na verdade, um Netflix muito massa. Quero ver qual que é. Se eu não me engano é Abrindo a Mente, cara, não vou lembrar o nome. Saiu recentemente. Sabe qual que é, Arthur? Esse documentário do Netflix? Abrindo a Mente, Reconhecendo a Mente. Depois eles vão pegar ali. Cara, é interessante. São 4 episódios, eles falam exatamente dessas substâncias psicodélicas e o uso medicinal delas, entendeu? Então, é muito interessante, cara, porque às vezes a gente tem familiares que estão com depressão grave, que não saem da cama, aquele estado de catatonia, né, que não consegue nem se alimentar. Catatônico ali. Então, essas substâncias vêm para revolucionar aí a psiquiatria. Então, isso surgiu agora nos Estados Unidos. E lá serve como referência, assim, o que acontece lá acaba chegando aqui também, como se fosse a moda. Eles estão mais evoluídos em várias coisas, né? Então, e muita coisa que é aprovada, primeiro é aprovada pela FDA, depois aprovada no Brasil, né? Dificilmente a gente tem o contrário, né? Uma coisa que é aprovada pela Anvisa, que depois vai ser aprovada nos Estados Unidos. A não ser que seja uma coisa originada daqui. Né? Mas os grandes estudos são lá, né? Então é isso. Pô, do caramba esse papo. Show de bola, viu? Pô, te agradecer muito aí, Renato. Cara, e aí, passou rápido, alguma coisa aí? Tá de boa? Tô anestesiado aqui. Te agradecer mesmo. Obrigado, cara. Papo fantástico. Incrível. Que legal. Parabéns, viu? Obrigado, cara. Valeu. Sigam o Renato aí nas redes sociais. Pois também. Qual que é o Instagram lá, o seu? O meu Instagram profissional é o Renato Lucas MD. Que MD é de Medical Doctor, né? Em vez de botar doutor, eu ponho... E tem aquele anestesia... Aí eu tenho um canal no YouTube que tem 26 mil inscritos, que chama Sacadas de Anestesia / Renato Lucas. Aí eu falo, mas é mais de anestesia, tem algumas coisas, né? Tem algumas lives, algumas coisas também que eu ponho lá. Foi uma época também que eu criei porque eu resolvi fazer um vídeo por dia de sacadas de anestesia. Cara, foi foda, hein? Nossa, é trampo, né? Trampo. Então, onde eu tava, no ônibus, sei lá, qualquer lugar, eu abria e começava a falar de anestesia. Então, isso foi uma coisa também antes da pandemia, não soou muito bem para alguns ouvidos, não. O pessoal ficou, que cara louco, né? Mas depois, hoje, muita gente até hoje fala, pô, saudade das sacadas diárias, enfim. Mas é uma coisa que alavancou o canal, foi legal. Cara, Enfim. Se alguns aqui criticaram, eu posso te garantir que lá na minha região deu certo, velho. Porque a galera lá te curte mesmo. Assim, que bacana, sabe? Fico feliz. Lá deu certo, pode ter certeza disso aí. E eu tenho o podcast também, que foi o primeiro podcast de anestesia do Brasil, que eu lancei também com o meu celular no Castbox em primeiro lugar. Depois eu fui. E desde 2019 que eu tenho. Já tem 200 e tantos episódios também. A maioria você fez sozinho, falando. 218, alguma coisa assim. E agora você começou a convidar a galera. Eu botava umas lives que eu fazia também no Instagram ou no YouTube e pegava o áudio e botava, né? Então tem umas lives lá também, umas entrevistas. E é interessante, cara, que... Qual que é a classificação do seu podcast? É ciência? É educação? Como é que tá, Pedrão? Como é que tá aí no YouTube livre, a classificação do podcast? Não, no Spotify. O Spotify ele classifica, não sei. O meu é ciência. E ele tá, cara, no top 20 de ciência do Brasil, cara. Muito legal. Doido, velho. Já foi escutado em mais de 30 países. Legal pra caramba. Pelo nicho que é, mesmo. Só de anestesia. Mais anestesistas e médicos, assim. Sim. Mas ele é bastante escutado, cara. Eu fico bem feliz com isso, assim. E você já pensou fazer lives, assim, com anestesistas de interior, por exemplo? Que esses caras têm dificuldades, né? Sim, cara. E experiências pra trocar também. Experiência isso é legal pra demais. Trocar, né? total. Eu já fiz bastante lives, assim. Mas nem todo mundo também tá disposto a aparecer, né? A falar, né, em vídeo, né? Acho que as pessoas estão perdendo
esse medo agora. Mas, se alguém quiser fazer uma live comigo lá de Araguari, lá tá convidado. Sério? Com Porra, Não, tenho certeza. eu já tenho um monte de certeza que vai querer indicação, engajar. já. A galera vai querer engajar e aparecer aí. Legal demais, legal. Foda. Vamos agradecer os nossos parceiros Vamos lá, aí? vamos aproveitar que hoje o nosso passo tá valorizado, mano. Entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil. Frete grátis a partir de R$80. E a Grande São Paulo a gente está entregando em um dia. Lá você encontra games, brinquedos, uma variedade muito grande de produtos. Compensa dar uma conferida lá. Uberlândia Refresco, 46 anos na distribuição de bebidas na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, sucos, refrigerantes, energéticos, cervejas. Uberlândia Refresco. Badião, a melhor rede de supermercados da região. São várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é essa família que está lá, pode ir lá, você vai receber o melhor. É sempre isso que eles entregam. Lá da região de Minas, né, Alberto? Lá em Minas. E se tiver Quizás para o mundo, se né? tiver algum supermercado da região de São Paulo, pode vir que a gente tá parceiro também, né? Ah, isso aí, hein? Se for da mesma qualidade do Badião, pode sim. Termolar, parceiro internacional, referência em produtos térmicos. Pode ser a caixa térmica, uma garrafa ou um copo que você precisa para manter sua bebida quente ou gelada. Termolar é o que você precisa. Termolar, tudo que é bom dura mais. Pô, Renatão, da próxima vez que você vir, eu vou descolar um copo desse pra você. Você viu? vai ver que E aí é já top fica mesmo. um convite pra você voltar pra você ganhar o copo. Com certeza. dessa vez a gente não trouxe, mas da próxima a gente vai trazer. Com Então, certeza. vamos lá. WN Telecom é muito mais conexão, uma empresa de pessoas para atender pessoas. Se você precisa de uma internet de qualidade, é a WN Telecom. São mais de 25 cidades na nossa região. E se não tem na sua cidade, entra lá no site dos caras, liga pros caras, fala de que local que você é. E eles que vão chegar colocar até você. aí É. até você. Mas é só se você quiser uma internet de qualidade mesmo, tá? É isso aí? Ó, tem um Taiwan Taiwan, Hotel, né? rapaz. Conhece o Taiwan Hotel? Não, ainda não. É daqui de Ribeirão, mano. Olha, é só lá é perto só da o melhor. Pinguim. É do Pinguim, pô. É um hotel top. A Que gente legal. tá lá e vale a pena se hospedar lá. Né, Albertinho? Café da manhã incrível. Eu vou te falar. Se você não... Depois que você tem uma experiência ruim, aí você dá valor no que é bom, mano. Então, se você teve uma experiência ruim de hospedagem, vai lá no Taiwan pra você mudar seu Aprender, conceito. pra você Vale a aprender. pena quando você é bom, viu? O Taiwan isso é aí. bom pra caramba mesmo. Gente, é isso aí. Obrigado. Sigam a gente, se inscrevam no nosso É isso canal. aí. Acompanhe a gente lá no Instagram que a gente vai soltar a nossa agenda também. pra Segue você a ver gente também no os canal de próximos cortes. convidados. São o Cortes Podcast Três Irmãos. Os melhores momentos. Aí você vai ter os momentos marcantes que a Valeu. gente fez aqui. Legal Obrigado demais. mais uma Obrigado, vez. pessoal. Cara, Obrigado brigadão demais. de coração, mano.